Olá, pessoal, graça e paz, que Deus te abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano, sou um dos pastores auxiliares da Igreja Aliança Eterna e estou lá hoje como diretor de ensino também do nosso Centro de Treinamento Aliança. E hoje é um dia muito especial para nós, porque estamos aqui dando um pontapé inicial de um grande projeto para nós, um grande desafio, que é aí o podcast do ensino. Nós vamos dar um nome ainda no futuro, mas hoje nós estamos aqui, né, para uma imersão bíblica, uma imersão teológica, um bate-papo teológico com algumas pessoas muito especiais que eu quero aqui dar a oportunidade, então, de apresentar, né? Vou direcionar a apresentação e cada um vai falar um pouquinho sobre si nesse dia tão especial para nós, né? E aqui ao meu lado, para começar, nós temos esse grande jovem, grande rapaz que em breve se casará, né? Oh, e quem Deus. é você, rapaz? Meu nome é Christian Raimar, também estou aqui juntamente servindo na Igreja Aliança Eterna, ali no CETA, né? Sem Treinamento, junto com o meu pastor aqui. Estamos aqui para compartilhar aqui um pouco aqui e participar dessa imersão teológica que eu creio que vai ser uma bênção. Amém. Amém? Amém, é isso aí. Então tem aqui já o Christian, né? E agora eu quero apresentar um pastor muito querido, que já tem um pastor de longas datas, trabalhamos juntos lá no CETA, ele agora está pastoreando uma igreja, junto com a sua esposa, seus filhos, é uma igreja linda, e eu vou deixar para ele se apresentar aqui, meu querido amigo, pastor Iago. Olá, 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 Deus abençoe. Meu nome é Iago, sou um dos pastores também do Ministério Aliança Eterna, e para nós é um prazer, um privilégio participar desse bate-papo, dessa conversa, desse ensino, né, desse diálogo aqui, que é saudável e certamente vai acrescentar bastante para aqueles que irão assistir. Amém, 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 que bom, né? Só gente boa aqui hoje, né? E por último, né, que vai ser para nós até muito especial, tá dando início hoje com esse projeto, com a participação dele, que eu tive o prazer de conhecer no ano de 2013, quando eu estive em Israel, numa viagem, e ele está aqui no Brasil esses dias a trabalho, está aí desenvolvendo um grande trabalho, passando aí por várias cidades do Brasil, e hoje nós temos o privilégio de recebê-lo aqui em Belo Horizonte, estará aqui essa semana, e vamos aprender um pouquinho com ele, ouvir algumas histórias do nosso querido amigo, né, Rodrigo Cardoso, e eu vou deixar ele se apresentar. Puxa vida, eu quero dizer em primeiro lugar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito disso, de fazer um podcast, de sentar e conversar com as pessoas. E fiquei empolgadão com essa ideia de que esse é o primeiro, que seja um sucesso daqui para frente, com certeza. Para todo mundo que não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Sou brasileiro, mas eu também sou israelense. Eu moro em Israel há mais de 16 anos. Tenho minha família lá. E, enfim, o propósito da minha vida é construir uma ponte entre o Brasil e Israel, entre a comunidade cristã e a comunidade judaica. É isso que eu estou fazendo aqui, nesse momento, e estou super feliz de estar com vocês. Ótimo, bacana demais. A gente está muito feliz também, né? Dentro daquela oportunidade que a gente se conheceu, estivemos ali, eu acredito, né, que não foi por um acaso. Recentemente, agora, o pastor Iago esteve em Israel, sim. né? Esteve junto lá novamente também, e nisso a conexão ficou mais forte. Exatamente. Né? Eu acredito que esse canal vai ficar cada vez mais forte, né? De relacionamento, comunicação. Quem sabe grandes projetos para o futuro. Exatamente. Olha Olha então, aí, hein? A gente crê, né? Espera nisso, né? Rodrigo, hoje é claro que, né, eu poderia perguntar aqui o Christian para falar. Christian, missionário, já esteve na Amazônia, já esteve para todo lugar, já comeu todo tipo de comida, né? Mas hoje não é o podcast com o Christian, né? Isso. Pastor Iago hoje lá nos desafios também, né? Na igreja. Eu por um tempo também pastoreei a igreja, hoje eu estou lá ajudando mais na parte de ensino, mas hoje a gente quer dedicar esse tempo a conversar contigo para saber sobre a sua história, né? Sobre todo esse trabalho que tem sido desenvolvido lá. E começa contando para a gente, então, né? Você já falou um pouquinho aqui sobre você, mas e aí? O Rodrigo, que nasceu em Blumenau, vai para Israel hoje. Como está o Rodrigo, né? Fala sobre a sua família, quando você foi, como você foi, o que te impulsionou a ir para lá, né? Conta um pouquinho pra gente. eu sempre brinco com as pessoas que tem a história curta e tem a história longa, Certo. né? Eu vou contar a história do meio, porque se a gente fosse contar a longa, ia ter que fazer um podcast de 20 horas aqui, não ia dar muito certo.
A história curta, a resposta mais rápida para eu dar, de quando as pessoas perguntam como é que você foi, como assim, o que é que você foi fazer lá e tal, eu sempre digo assim, gente, foi Deus. É a melhor explicação que eu tenho para dar para esse assunto. A resposta mais média é que esses tempos atrás eu estava conversando com o meu avô e meu avô me contou que desde que eu tenho 6 anos de idade, eu costumava dizer para ele, vô, quero que você saiba que eu vou morar em Israel. Olha. E, de novo, em casa a gente não cresceu com nada da tradição judaica. Meus avós tinham, assim, respeito por Israel, admiração e tal, mas isso nunca foi parte do nosso diálogo ou algo assim. Mas era uma coisa que estava profundamente dentro do meu coração, de um jeito que eu não conseguia nem entender direito ainda. E na minha primeira viagem para Israel, quando eu fui para conhecer, quando eu fui para passear, fui assim, sabe, com uma mala, uma mochilona, fiquei hospedado em alguns lugares diferentes, dei uma corrida por lá. Foi meio mochileiro? Foi quase mochileiro, não era bem um mochileiro, porque eu tava com uma mala, assim, que, enfim, foi parecido com um mochileiro. Fiquei um tempo em Jerusalém, fui um tempo pra Galileia, sabe, essa coisa toda. Não foi tipo uma caravana, não fui por 7 dias, fiquei, sei lá, um mês, um negócio assim. E lá, naquele momento, foi que eu comecei eu me lembro claramente do dia. Quando eu estava em Jerusalém e eram aqueles 10 dias mais sagrados do calendário judaico, que são entre o Yom Kippur e o Rosh Hashanah, né? Ali. E nesse período, muita gente vai para o que a gente chama de Slichot, que são umas orações especiais pedindo o perdão de Deus na frente do muro das lamentações, do Kotel. E um amigo meu, na época, me disse, cara, você tem que ir, tipo, durante a noite, porque o pessoal fica lá na frente do muro a noite inteira e tal, e é muito legal, é muito diferente, você tem que ir ver. E eu fui, e quando a gente chegou no portão de Jaffa, quando eu cheguei no portão de Jaffa, já não dava de andar na cidade, tava socado de gente, devia ter, sei lá, eu não consegui, uns 250 mil pessoas, um troço assim. Toda aquela esplanada da onde é o muro. Das lamentações. Isso, lotado de gente que não dava nem de se mexer. E eu comecei a caminhar por ali e foi uma experiência muito surreal para mim. Porque eu ia caminhando e, de repente, tinha um grupo... tava todo mundo pedindo perdão. As orações eram de perdão, mas tinha uma alegria no meio do povo que eu não conseguia direito entender. E eu ia passando... De repente, tinha um grupo de jovens, a galera tocando violão e cantando os salmos, cantando aquelas músicas tradicionais judaicas. E alguma coisa aconteceu dentro de mim naquele momento que eu falei... Meu Deus. Uau. Que isso. Entendi, sabe? Entendi que nem sei, não tinha palavra pra dizer o que eu entendi ainda, mas clicou dentro de mim alguma coisa. E logo depois disso, eu falei com os meus pais, voltei pro Brasil, organizei minhas coisas e aí fui pra Israel como estudante. Eu tava assim... um passinho de cada vez. Eu não tinha decidido que eu vou emigrar e vou mudar, vou morar aqui pra sempre e tal. Não. Não quero causar impacto. Eu vou estudar, vou fazer faculdade, né? Aí estudei história e tal, e comecei a me aprofundar cada vez mais na tradição judaica, na perspectiva judaica. Primeiro, estudando assim de maneira bem mais acadêmica, toda a parte da arqueologia, tudo isso. E depois, agora, nos últimos, 10 anos da minha vida, o estudo direcionou muito para a tradição judaica, para o que a tradição judaica tem para ensinar para a gente. Sim. Em termos hermenêuticos e tudo mais, de como interpretar as escrituras, sabe, parece que eu esbarrei numa veia, assim, dentro da Bíblia, que eu
Cara, Porque apaixonei. lá você vai fazer uma exegese É diferente. verdadeira, Lá, né? É, Não é esse forte negócio demais. que a gente faz por aqui. Não que não... Não, Sim, sem sim, desmerecer de maneira alguma, Sim. mas Você tem a Você oportunidade tá lá, de fazer você com a tá lá, língua. né? Isso. eu, né? quando eu comecei quando eu comecei a ler a Bíblia em hebraico, aí eu falei, tá, peraí, calma. Sua mente expandiu. Eu falei, chave calma, virou. pera. Porque é muito interessante, porque o hebraico é uma língua muito rica em simbologia. Sim. Até, assim, cada letrinha As do letras hebraico, têm o seu significado. cada letrinha do hebraico, o jeito que ela é desenhada, Uhum, tem um porquê. uhum. O porquê de uma letra estar conectada com a outra também tem uma razão. O porquê da palavra ter sido escrita daquele jeito. E isso tudo é muito fascinante. Assim. Eu sempre fui uma pessoa, primeiro, com muita fome Sim. espiritual, com muita vontade de aprender, mas também eu sempre fui um cara muito, assim, muito filosófico, sempre gostei dessas, Sim. né? Então, assim, me encontrei profundamente lá e no processo conheci a minha esposa. Sou muito bem casado, graças a Deus. Há 12 anos já. Bom. Com a Alina, uma mulher maravilhosa. Amor, eu te amo. Manda um beijo. Saudade. Aproveita as câmeras. Saudade. Tô Registra esse aqui. momento, né? E a gente tem 2 filhos, tem um casal. A gente tem um menino que se chama Stav, que tem 6 aninhos. E uma menininha que chama Libi, que tem 2 aninhos. E a gente mora numa cidadezinha da Galileia, a 5 minutos de Nazaré. Estamos lá, construindo a nossa vida. Que bom. Que beleza. Bacana, né? Uma pergunta, pastor. Quando você sai para... Você me chama de pastor, bicho. Eu não sou pastor, não, irmão. Eu disse É costume, não tem problema, não tem problema. Mas, Irmão, Rodrigo, chama de irmão. nessa Chama trajetória, todo né? mundo de pastor. Que você sai para estudar, você vai estudar numa faculdade, estudar história? Isso, eu comecei a cursar um estudo que chama Limudei Eretz Israel, estudos da terra de Israel. Então ele faz um apanhadão de tudo, assim, faz de história, de arqueologia, faz de botânica, de zoologia. Sim. É um apanhadãozão geral. Eu estudei um pouco de sociologia, assim, sabe, um negócio que junta tudo. E aí depois eu fiz a formação para ser guia de turismo lá, que daí sim é um mergulho bem aprofundado. Uhum. Em tudo que tem a ver com história, com principalmente história e arqueologia, mas também bastante teologia cristã, teologia judaica, teologia islâmica. A gente tem que estudar Sim. tudo que tem Tá tudo na conectado. terra de alguma Israel. forma. Eu ia até te perguntar sobre isso agora. A questão é que você hoje é guia licenciado lá Isso. por Israel, né? Pelo Isso. governo de Israel. E a empresa que você trabalha, você pode falar aí, né? Em relação a isso aí, até para a gente conhecer e saber, né? Claro. O pessoal que está acompanhando fala assim, puxa vida, né? Olha, o cara sai do Brasil, vai morar lá e daqui a pouco ele é alguém que está inserido dentro do governo de Israel, um brasileiro, fazendo essa ponte, essa conexão, que é muito legal. Exato. Então, trabalhar com turismo, assim, foi um acidente para mim, de verdade. Foi por acaso. Uhum. Mas foi um por acaso maravilhoso, sabe? Você tropeçou, né? Eu tropecei no turismo. O que aconteceu foi o seguinte: depois que nós casamos, a minha esposa, do mesmo jeito que eu tinha um amor muito grande por Israel, ela tinha um amor muito grande pelo Brasil. Uhum. Uau. Ela começou a aprender português, por exemplo, antes de ter qualquer coisa comigo. Fazer a aula de português, inclusive escondida de mim, eu não sabia. Olha pra Olha só. você ver. Olha aí. Não sabia. A gente era super amigo. E aí, uma vez, nós viemos numa viagem com amigos pro Brasil, pousamos no aeroporto em São Paulo. Aí ela falou pra mim assim, putz, eu tô morrendo de fome, eu vou ali pedir uma pizza. Aí eu falei, eu vou lá te ajudar, porque no Brasil, isso há, sei lá, 13 anos atrás, Sim. é difícil encontrar quem fale inglês bem e tal, né? Até no aeroporto. Eu vou te ajudar a traduzir pra você conseguir pedir a pizza. Ela fez assim, relaxa que eu vou. Aí eu fui atrás dela na Pizza Hut, só pra ver o que ela ia fazer. Uhum. E a menina desembestou a pedir uma pizza em português, cara. E eu fiquei assim, falei, bicho, que história é essa? Como assim? assim? Calma lá, vamos conversar. Aí eu terminei a viagem perdidamente apaixonado por ela. Quando a gente voltou pra Israel, eu fui lá, bem bonitinho, sentei com os pais dela e falei, então, eu acho que a gente vai namorar. Olha aí. Aí nós já éramos, assim, muito amigos há uns anos.
Aí, entre a gente começar a namorar, noivar e casar, foi mais ou menos um ano de história. Mas, enfim, então ela amava o Brasil demais. Tava aprendendo português. Eu tava já há muito tempo longe da minha família. Então, eu também tava com saudade de casa e tal. E a gente decidiu vir passar um tempinho morando no Brasil. Então, a gente veio, morou em Blumenau uns 2 anos e um pouquinho. Quando ela veio um sábado de manhã me contar que ela tava grávida, Uau. assim, amor, me mostrou o teste de gravidez, aí eu chorei igual uma criança pequena, a gente foi dormir. Eu acordei no dia seguinte, olhei pra cara dela e falei, então, vamos arrumar as malas que a gente precisa voltar pra Israel? Porque eu tinha certeza que os meus filhos precisavam nascer lá, né? Aí a gente voltou pra Israel. E eu voltei, cara, sem saber o que eu ia fazer. Sem uma perspectiva, assim, sinceramente, eu voltei pensando, eu preciso cuidar da minha família agora, minha esposa tá grávida, sei lá, vou trabalhar numa fábrica, a gente vai morar lá no interior, na Galileiazinha, porque vamos ficar perto do meu sogro e da minha sogra, e eu vou fazer qualquer coisa, mas foi um negócio assim que me puxou, me arrancou do Brasil de novo, a segunda vez. Aí eu cheguei, pousei lá, e na cidade de Nazaré tem um museuzinho, uma atração turística pequena que se chama Nazareth Village. Eu não sei se você chegou a conhecer quando você estava lá. Não, só passamos. É um museuzinho que reconstrói como era a aldeia de Nazaré nos dias de Jesus. Eles ficaram sabendo que eu tinha ido morar lá, e eu falo inglês, português e espanhol. E eles me ofereceram um emprego, disseram, vem seguir aqui com a gente, porque a gente tá com muito grupo do Brasil, precisando de ajuda e tal. E eu fui trabalhar lá no museu. Eu falei, beleza, não vou precisar trabalhar numa fábrica, vou trabalhar no museu. Eu gosto de falar, falo bem e tal. E comecei a ver que o negócio de receber um grupo lá, contar as histórias da Bíblia, guiar, aquele negócio, sabe? Cada vez meu coração ficava assim, olha que legal que é isso aqui, eu gosto disso. Que bom. E os outros guias, que daí eram guias licenciados de Israel, que não ficavam só, não eram guias locais, né? Eram guias que acompanhavam o grupo na história toda. A galera começou a sentar comigo e dizer, cara, você tem Você tem tino pra ir. Vai atrás disso aqui, vai fazer o curso. O curso é muito difícil, mas te esforça, é caro, mas te esforça, vai atrás, paga, faz e faz a prova do Ministério do Turismo. Aí, uns 2 meses depois de eu começar a guiar lá no museu, eu já comecei a fazer o curso, comecei a trabalhar nesse sentido e me apaixonei por isso. Assim, é uma delícia caminhar com grupos de peregrinos que vêm do mundo inteiro. É um momento, a viagem para Israel é uma coisa muito sagrada. Vocês já foram, vocês sabem como que é. Você não foi ainda. Eu vou ir. Mas você vai. Eu vou. Mas é uma parada muito sagrada. Não é porque Israel é um amuleto, não. Mas é porque é um local... Não, é diferente. Cara, que concentra todo o anseio, toda a fome, todo o desejo das pessoas por conhecer mais a Deus, tá todo concentrado lá há milhares de anos. O meu desejo por voltar lá é até no sentido... Porque quando a gente vai, igual fui uma vez apenas, você fica muito vislumbrado. Demais. Você quer registrar e tal, e às vezes você não acompanha, inclusive, muito daquilo que se fala e orienta. Então, que eu acho que... Agora tem que ir uma segunda vez para poder absorver. Com certeza. Então, por exemplo... isso que as pessoas às vezes vão todo ano. Porque, cara, você continua aprendendo Cada demais. vez é uma experiência. Exatamente. Com certeza. Eu lembro que, assim, a gente pousou na Jordânia e aí entramos de ônibus em Israel, né? A atmosfera, tudo muda. Mas, Tudo assim, diferente. a sensação que eu tive entrando em Israel e pisando em Jerusalém foi... Parece que ele é minha casa. Essa foi a sensação que eu tive, assim, no sentido de... É um lugar novo, nunca pisei aqui, mas assim, não é um lugar novo e estranho ao mesmo tempo, porque não, né? Sim. Então, assim, foi essa sensação de parecer que tá em casa. Vou te contar um negócio, sensação cara. de pertencimento, De pertencimento. Eu vou te contar uma coisa que eu sempre digo pros meus grupos, quando a gente tá no Monte das Oliveiras, sabe aquele jardim onde Jesus fez o lamento profético sobre Jerusalém? Saudade. Ali. Você lembra lá?
Cara, Tá. foi uma das coisas mais absurdas Certo. que eu vivi ali. Incrível. Então, E pensar que Jesus estava falando ali para centenas, milhares de pessoas ali, a voz dele ecoando naquele lugar ali. acho que você tá falando do Monte das Bem-aventuranças. É. Ah, é eu tô verdade. falando É do Monte dois das lugares. Oliveiras. Monte das Oliveiras. Ah, não, sim, sim. É o sim. Getsemane. O lugar É- onde ele olhou, um pouquinho acima do Getsemane, Sim. tem um outro jardim ali que se chama Dominus Flevit. Sim, é uma sim. igrejinha pequenininha. É o local Sim. do lamento profético Sim. de Jesus sobre Jerusalém, tá? Uhum. Mateus 25, tá lá. Quando Jesus olha para Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas e aqueles que te foram enviados. Ok. Quantas vezes eu quis reunir, Sim, reunir sim, debaixo sim. das minhas asas, como uma galinha reúne seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por isso eu vos digo que não me tornarás a ver, até que venhas a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 25 é um capítulo super escatológico do Novo Testamento. Tá todo falando sobre o tempo do fim, Sim. né? E esse texto ali, para mim, ele é muito especial, porque às vezes as pessoas leem esse texto em português e parece que Jesus está dizendo para Jerusalém: vocês não vão voltar a me ver até que vocês façam uma oração. Porque bendito é o que vem em nome do Senhor, parece uma coisa que você diz dentro da Sim. igreja, Uhum. parece uma coisa que você diz na sinagoga, Uhum. Sim. parece uma frase religiosa. Mas se você vier bater a porta da minha casa, abrir a porta, eu vou abrir a porta e vou dizer: ah, Iago, bendito é o que vem. É o jeito em hebraico de dizer Ok. bem-vindo. Então, basicamente, o que Jesus estava dizendo é que Jerusalém não o veria novamente até que ela dissesse que ele é bem-vindo. Olha. Aí eu olho para as pessoas que estão comigo no grupo e eu digo: gente, vocês são o corpo de Cristo, não são? Vocês não são crentes, vocês não são da igreja, então vocês são o corpo de Cristo, certo? Eu sou um judeu, sou um filho dessa terra e eu tô dizendo para vocês que a casa é de vocês. Vocês são bem-vindos. Meu Deus. Uau. Vocês podem entrar. Poderoso. Porque, para mim, o que Jesus estava dizendo naquele texto lá é um texto de reconciliação, cara. Uhum. Sim. De um irmão abrindo a porta da casa pro outro e dizendo: ó, casa é tua. Eu tenho dito isso, assim, por alguns lugares onde onde eu tô passando esses dias. Tirando a minha esposa, a minha irmã, que mora aqui no Brasil, mas ela é minha melhor amiga no planeta Terra. Uhum. A gente tem uns 4 anos de diferença. E quando a gente era pequeno, ela puxava meu cabelo e eu incomodava ela. A gente vivia brigando. E hoje ela é minha melhor amiga. Uhum. Tirando a minha esposa. Ela é a pessoa com quem eu mais gosto de conversar, a pessoa mais próxima de mim, de quem eu mais aprendo. E eu sei que a mesma coisa é verdade em relação de mim pra ela, Certo. dela pra mim. Recíproco. É recíproco. Uhum. E eu tô trabalhando por esta coisa entre o povo judeu e o povo cristão. Uau. Eu acredito que é disso que Jesus estava falando em Mateus Uhum. 25. Ele estava dizendo: ó, vai rolar um negócio que um vai abrir a porta pro outro. Sim. Um vai receber o outro em casa. E essa é a marca do tempo do fim. Sim. A minha área não é escatologia, Sim, sim. né? Não Uhum. vou falar sobre isso, enfim, mas o fato de ele ter escolhido usar justamente essa figura de linguagem naquele momento, para mim, é muito significativo, sabe? Então, eu digo para vocês de novo, vocês dois já foram, mas Sim. tu que não foi ainda, e para todo mundo que tá nos ouvindo, Jerusalém é a casa de vocês. É a casa. Amém. É a Amém. casa do povo cristão, é a casa para a igreja, com respeito, Sim. porque quando a gente tá indo, igual eu quando vou visitar a casa da minha irmã no Brasil, eu respeito a casa dela, eu respeito as regras Sim. dela, a cultura dela, a ordem dela, do mesmo jeito que ela, quando vem na minha casa, respeita a minha regra, minhas ordens, a minha Uhum. cultura. Mas ainda assim, cara, é a casa É a povo, casa. entendeu? A casa da família. Esse pensamento, Rodrigo, assim, né, de que aqui é a casa de vocês, sejam bem-vindos e tudo, é algo na sociedade. Por quê? Eu pergunto isso porque quando a gente sai da Jordânia e entra em Israel pelo ônibus, na Jordânia, um ambiente meio hostil, e aí a gente passa a fronteira ali, eu senti as autoridades ali de migração já, assim, calma, fica tranquilo, fica bem. Tá tudo bem. E aí esse é o sentimento. Eles não falaram, que bom que vocês estão aqui, mas que legal que vocês vieram. Essa foi a mensagem passada. E andando pelas ruas de Jerusalém, né, a gente foi abordado por um policial, né? E what's your name? My name is Iago. E aí eles, I from Brasília. Sim. Aí quando nós falamos que somos do Brasil, e aí assim, ele desarmou, abriu um sorriso, e eu até pedi pra tirar uma foto, ele deixou.
Então, assim, a imagem que passou da sociedade, né? Da questão das autoridades, né, de migração, policial, foi algo nesse sentido. Olha, que bom que vocês estão aqui. Sim. Assim, Brasil, Israel, nós estamos juntos, assim. Aí esse é o sentimento na sociedade em geral ou só numa parcela dela? Não, eu diria que quanto mais... As dificuldades revelam quem são nossos amigos de verdade. Então, principalmente depois do dia 7 de outubro, principalmente depois do ataque do Hamas, depois do começo da guerra, depois de nós vermos a postura da ONU, enfim, do mundo inteiro, em termos de acusar Israel e glorificar os terroristas, isso foi muito chocante para Israel, foi muito difícil para o povo judeu, e, de repente, foi uma das coisas que ajudou a quebrar uma grande barreira no sentido do recebimento dos cristãos, de entender, não, olha só, eles nos amam genuinamente. E isso já vinha acontecendo, Legal. já vem acontecendo pela última década, 2 décadas, é uma realidade. Ainda existe um pouco de resistência que é justificada de um certo lado, tá? Porque, assim, às vezes, isso acontece muito no Instagram, as pessoas me mandam, mas olha esse vídeo de alguém lá na frente do Muro das Lamentações, com a Bíblia aberta, tentando dizer Jesus loves you, Jesus loves you, e daí os judeus ortodoxos ali em volta dizendo, ô cidadão, o que você está fazendo aqui, né? Tá arrumando aqui. Exatamente. Quando alguém me manda um texto desse, a minha resposta geralmente é perguntar como é que você reagiria se alguém fizesse fazer qualquer coisa de qualquer outra tradição religiosa no meio de um culto teu. Você também ficaria assim, mano, vai pra lá, com licença, né? O que tá acontecendo? Algumas pessoas em Israel, principalmente a comunidade mais ortodoxa, mais fechada, mais religiosa, tem o sentimento de dizer assim, o cristianismo é livre no mundo inteiro. Por que tem que vir pra cá? Sabe? Vocês podem orar no mundo todo. Vai ter que vir aqui orar no muro, onde é o único... A gente só tem Israel. Verdade. No resto do mundo não é livre pra nós. A gente teve que se esconder, a gente teve que fugir. Sempre. A gente foi perseguido, queimaram as nossas sinagogas. A gente nunca foi livre. Aqui, exatamente. esse país existe pra eu não precisar ter medo de ser judeu. Aí aqui você vem orar também, bicho, sabe? Outra visão, né? Mas esse é um pensamento equivocado. É um pensamento que ele é resultado dos 2000 anos de história difícil entre a comunidade cristã e a judaica, que graças a Deus que existem movimentos como o de vocês, que existem pessoas que têm a compreensão, que agora está cada vez mais comum na comunidade cristã, de entender o papel de Israel, o papel do povo judeu, de não querer usurpar nada de ninguém. Sim. E de dizer, gente, nós estamos aqui porque a gente honra esse lugar. Exatamente. É diferente. Sim. Né? É diferente de dizer assim, os judeus são uma incomodação na Terra Santa, porque o que importa é a história de Jesus lá. Aí você vem e vai empurrando os judeus de lado e dizendo, não, vocês estão aqui no lugar que é nosso. Enquanto, na verdade, não. Como é que você vai desassociar É o contrário. Israel A terra de Cristo? A terra é do povo judeu. E Jesus, que era um judeu, caminhou naquela terra e abriu um espaço para a comunidade cristã ser enxertada nessa história toda. Então, a gente tá escrevendo a mesma história, tá construindo a mesma coisa. Cada vez mais essa consciência está se enraizando no meio do povo de Israel, com certeza. Nós vamos ainda falar daqui a pouco sobre a questão do 7 de outubro, né? Esse dia aí que marcou. Mas como é que é o nome da sua esposa mesmo? Alina. Ela tá melhor do que eu. Eu cheguei em Israel, agora eu tenho que contar, né? A gente tava vindo embora. A gente tava no aeroporto de Tel Aviv. Aí tava eu, Duda, Gustavo, tinha uma turma lá, todo mundo com fome. Uau. E aí a gente chega, ela chegou aqui e pediu pizza. Eu cheguei lá e eu olhei para um negócio de hambúrguer e tava lá o cardápio assim e tudo, né? Se tem línguas estranhas, lá tava em línguas estranhas para mim.
Letras estranhas. Aí eu olhei assim, falei com a menina, né? Mais ou menos naquele. Tentei falar em inglês, não tal. E apontei para ela um número lá, e daqui a pouco eu passo o cartão de crédito, que eu não tinha também o dinheiro. Falei, cartão. E ela colocou lá, daqui a pouco saiu o comprovante todo em árabe, não sei. Eu falei, se tiver R$2.000, se for $1.000 aqui, eu não sei o que é, né? E tal. E aí, quando vem o lanche, Rodrigo, eu tinha pedido, tipo assim, eu tinha falado lá, me dá 2 lanches, pra mim e pro Christian. O que eu tinha pedido lá era um combo que vinha 4 sanduíches em cada um. Uau! Meu Deus. Eu trouxe sanduíche pra dentro do avião, cara. Acontece. Doideira. Você vê, a esposa dele chegou aqui e conseguiu se virar. Eu Ele cheguei estudou lá a dando língua. uma nota em Israel, né? Acontece. Mas aqui, nisso daí, né, com toda essa história, na questão hoje, você lá como guia e tal, o pastor Iago estava falando aí da experiência. Eu, quando eu estive lá, por exemplo, teve alguns lugares, até porque a viagem ela é muito corrida, né? Uhum. A gente não consegue absorver tudo, Sim. que a gente fica muito assim. Mas teve lugares muito marcantes para mim. Né? Igual a gente falou, eu confundi, mas o Monte das Bem-aventuranças foi extremamente marcante. Aquele passeio de barco na Galileia que a gente É bom faz, demais, Lindo. né? Maravilhoso. É muito legal. O Jardim do Sepulcro, não tem como, né? Sim. Um momento ali. Aquele momento que a gente teve, inclusive, fazendo aquele culto lá. Mas, assim, na sua caminhada lá, conta um caso, assim, que foi marcante de uma experiência Uau. com um grupo. Que você Que mais te falou, impactou? Nossa, essa é uma Eu sei que você pergunta deve ter muitos, mas difícil, conta um. cara. Às vezes foi um que aconteceu um mover de Deus no sentido de uma cura, um milagre, alguém que... Cara, eu acho que... Depois do 7 de outubro, eu estava guiando um grupo de pastores americanos. E eu conheci esse grupinho de pastores, e a gente tinha no nosso roteiro ir visitar uma das comunidades, na verdade várias, mas uma em particular, das comunidades que foram muito afetadas pelo dia 7 de outubro. Depois, inclusive, dessa visita, eu fiz amizades profundas lá nessa comunidade. A gente é muito amigo, inclusive, hoje em dia. Mas esse grupo me chocou um pouco, porque era um grupo de pastores, todos pastores de grandes igrejas nos Estados Unidos, e nós fomos visitar essa comunidadezinha que, pra vocês entenderem, assim, a maioria dessas comunidades em volta da faixa de Gaza, no que a gente chama de envelope de Gaza, são kibbutz. Ou kibbutz ou moshav, que, em essência, a população que mora lá é muito mais secular. Tem um ou outro que são comunidadezinhas religiosas, mas na maioria das vezes as pessoas são extremamente seculares, extremamente desapegadas da tradição, Desvinculadas a uma questão. desvinculadas, são judeus, são culturalmente judeus, tem apego pelo seu judaísmo, mas não por Deus, não pelas escrituras, não por nada, é uma questão cultural. Cultural e tradicional. Exato. E a gente foi lá e foi a primeira vez, eu não sei muito como descrever isso, mas foi a primeira vez que eu vi, porque esse grupo já tinha vindo 2 ou 3 vezes, foi a primeira vez que eu vi um grupo de pastores que chegou numa comunidade e a comunidade, de novo, totalmente, assim, cambando para o socialismo, totalmente secular, essa galera recebeu esse grupo de pastores de braços abertos. E eles foram comer um na casa do outro, e eu vi que eles eram amigos, assim, que tinham amizades profundas, e tudo isso que tinha as filhas de um cara do kibbutz foram passar as férias na casa do pastor em Miami, junto com as filhas do pastor, e um nível de confiança, de amizade sem interesse,
Uhum, Não de dizer assim, eu sou teu amigo porque eu quero te converter. uhum, De dizer, eu te amo porque eu te amo, ponto. Sem nada em troca. Sem nada. Eu te amo porque eu te amo. A gente é amigo porque a gente é amigo. Nós estamos do lado dessa comunidade porque nós estamos do lado dessa comunidade. Sem nenhum interesse. ok. A gente vai... Vocês passaram a maior tragédia da vida de vocês. A gente agora tá do lado de vocês, vai ajudar vocês a reconstruir sem interesse, sem querer nada em troca, sem nada. E daí, em contrapartida, a comunidade lá super aberta. Juntaram todo mundo para agradecer os pastores lá por um projeto que eles fizeram, deram o microfone na mão do pastor. Pastor, ora, por favor, abençoa um kibutz. Olha. E eu fiquei assim, falei, cara, dos dois lados, para mim, aquilo foi um milagre. Uhum, Dos dois lados. uhum, Foi um milagre para mim. Para mim, que eu tô tão envolvido nisso lá, Sim. e que o meu chamado, o meu sonho, que eu sei que eu tô lá para fazer, é para conectar a comunidade cristã com a comunidade judaica, o povo cristão com Israel. Eu vi nesse grupo um protótipo de como a igreja pode de fato se relacionar com Israel e de ter um relacionamento que é verdadeiro, que não é superficial, uhum. Saudável. que é saudável, que é profundo, que é mutuamente benéfico, e que enriquece todo mundo, sabe? Que é maravilhoso para a alma de todo mundo. E eu vi daí a abertura de um povo que, teoricamente, teria que ser o mais resistente à história toda, o mais que não quer saber, que não fala comigo de nada disso, mas que não se sentiu ameaçado de maneira nenhuma. Uhum. Então, de tudo, eu já vi muita coisa, mas de tudo, eu acho que essa é a minha história preferida, cara. Porque, pra mim, é isso, assim, sabe? Cada pessoa vai para Israel e, de uma maneira muito clara, ela encontra o que ela tá procurando. Uhum. Então, você consegue acessar aquilo que você está buscando. E quem está buscando A, acessa A, volta de Israel falando de A. Quem está buscando B, acessa B, volta falando de B. Quem está buscando C, acessa C e volta falando de C. E se você conversa com A, B e C, você parece que eles visitaram 3 países diferentes. Uhum. E eu tô muito, muito, muito querendo ver uma nova onda de conexão entre Israel e a comunidade cristã, de um povo dizendo assim, meu, eu sei que eu posso ir e receber A, B e C, e é maravilhoso, mas dessa vez eu tô indo sem interesse Sim. para nada. Não tô indo para levar nada embora de volta. Eu tô vindo só para dizer, ei, eu tô aqui. Desarmado. Tô aqui, eu amo Legal. vocês. Óbvio, vim para aprender, vim para ser edificado, vim para tudo isso, mas você tá ligado que, tipo assim, a motivação é diferente? Pra poder compartilhar algo também, né? Então tô aqui, assim, não porque eu quero impor a minha cultura, a minha teologia, o meu jeito, o meu negócio. Não, vamos comer? Vamos ali tomar um café? Sim. Vamos trocar uma ideia? Não porque eu quero te convencer de nada, mas porque eu quero aprender contigo. E eu tenho certeza que no processo você vai aprender comigo. E isso, pra mim, é milagre. Milagre. Uhum. Milagre. É porque, assim, de certa forma, você estava falando aí, eu estava me lembrando de Jesus indo para Samaria, quebrando essas barreiras, né, que existiam. Sim. Porque, querendo ou não, é um tipo de barreira, né, que você tem essa questão cultural, religiosa, Brasil, Israel, islâmicos, enfim. Então, quando a gente começa a perceber que existe essa empatia, né, Exato. nessa questão, e é uma empatia desapegada a qualquer questão de interesse, mas você percebe talvez essa humanização da relação, Isso, né? cara. De que, olha, eu tô aqui, eu sei que você passou um momento difícil, eu tô aqui para te abraçar, por exemplo. Exato. Porque, Né? cara, porque depois do 7 de outubro foi um sentimento muito profundo de solidão mesmo, sabe? Assim, do povo judeu se sentir Estamos abandonados pelo mundo novamente. completamente abandonados. E para mim foi, para mim, que sou brasileiro também, né? Mas era muito nítido, porque tinha gente que falava comigo e dizia assim,
Rodrigo, que tragédia, como é que vocês estão? Quando é que você acha que eu posso trazer meu próximo grupo? Sim. Que é um pensamento... Eu sobrevivo do turismo, eu vivo de turismo, eu quero grupo lá, pelo amor de Deus, eu preciso de grupo. Vem pra cá. Né? Sim. Hoje, inclusive, eu não sou só guia, eu sou diretor de desenvolvimento de uma grande empresa de turismo lá. Toda a minha vida em volta do turismo. Então, vamos falar de turismo daqui até depois de amanhã. Sim. Mas era diferente, porque na hora eu percebi assim... isso aqui é a programação anual da minha igreja, o povo tá acostumado mais já, vai quebrar o ritmo, Olha. a gente não vai conseguir ir, e é a caravana que sai todo ano, e agora não vai dar pra ir. Quando é que você acha que vai dar pra ir? Olha. E daí tinha gente que falava comigo, dizendo, cara, como é que vocês estão? Meu Deus. Sabe, donos de empresa aqui no Brasil, que também sobrevivem de turismo para Israel, de levar caravanas para Israel, mas que tiveram a humanidade de serem incríveis e de não falar com a gente assim... não, de dizer, cara, como é que a gente pode orar por vocês? Uau. Tá tudo bem? Vocês... Empatia. Tamo junto, não sei o que dizer. Rodrigo, tô chorando contigo. É totalmente diferente a postura. Sim. E eu acho que o turismo vai guinar para esse outro lado aqui. Eu acho que isso aqui é o que vai, para usar um linguajar bem religioso, assim, mas isso aqui é o que foi refinado pelo fogo e vai sobreviver. Muito da outra coisa vem e vai. É de estação, é de época. Quando tá tudo bem, vem, beleza, maravilha, a gente ama, recebe, muito bem, obrigado, é o nosso trabalho, tá tudo ótimo. Mas isso aqui tem um impacto eterno. Sim. Bacana. Isso aqui Legal. tem um impacto eterno. Dos dois lados, eu acho. Do lado de lá, impacta Israel de uma maneira que é profunda e verdadeira. E daí eu acho que em contrapartida, do lado de cá, Sim. o que a pessoa traz de volta quando ela vem de algo assim é muito diferente. A gente... eu quero até depois voltar nessa questão dessa relação Israel e os demais povos, né? Porque a gente sabe que existe uma animosidade contra Israel no mundo e nós sabemos que isso não é uma questão política tal, que tem algo que vem de há longo tempo, né? Sim. Essa Raízes. animosidade, né? Que a gente sabe tem uma questão totalmente espiritual por trás disso. Mas vamos entrar e falar sobre o 7 de setembro, né? Esse dia que marcou o mundo, principalmente Israel. Como foi viver esses dias, né? A gente acompanhando você lá, né? E alguns outros canais que estavam se comunicando com o mundo, falando do que estava acontecendo. Por mais que a mídia, no geral, queria, de certa forma, meio que pôr panos quentes naquilo, mas a gente sabia o terror que foi aquilo, né? Como isso... os traumas que trouxeram e que estão até hoje, essa reconstrução, como foi você com a sua família, com os teus filhos, seus familiares, né? Passar por esses dias de terror lá e depois que não é só a questão da invasão, mas uma guerra que estoura, que vem ali acontecer. Conta pra gente um pouquinho disso. Cara. Olha, Quando alguém me faz uma pergunta dessas, eu digo o seguinte, assim, tem alguns eventos na minha vida, eles são um divisor de águas a ponto de eu ser uma pessoa antes e outra pessoa completamente diferente imediatamente depois desse evento. Por exemplo, quando meu pai morreu, quando meu pai faleceu, Sim. eu era um Rodrigo. Aí, quando eu que encontrei meu pai morto, quando eu vi, naquele exato momento, eu me tornei outro Rodrigo. Quando meu filho nasceu, quando meu primeiro filho nasceu, e eu segurei o meu filho no colo, quando eu olhei no olhinho azul dele, eu virei outro Rodrigo. Eu era outra pessoa completamente. E quando eu acordei às 6:30 da manhã, no dia 7 de outubro, e olhei a televisão e vi o que estava acontecendo, ainda estava muito longe de mim, mas naquele momento eu me tornei outra pessoa. Pro bom e pro ruim, sabe? Pro positivo e pro negativo, e eu acho que isso é verdade em relação a todo o povo de Israel. Foi algo que
foi uma mudança, cara, cósmica. Uhum. Um negócio que mudou a atmosfera, que mudou a minha composição emocional, que mudou tudo em um segundo, assim. Na verdade, não foi um segundo, foram nas primeiras 12 horas daquele dia, vai. O começo foi um desespero total, assim, foi a incerteza de não saber qual era o tamanho do que estava acontecendo, porque as pessoas aqui receberam uma notícia, né? Sim. Uma invasão, um atentado terrorista. No começo estavam falando assim, um atentado numa festa, blá. Para nós lá, pra você ter noção, Iago, a gente estava tipo assistindo televisão, aí entrou tipo, né, jornal especial e tal, que foi compartilhando as notícias daquilo. Aí, de repente, os jornalistas começaram a conseguir os telefones das pessoas que estavam dentro dos abrigos antibomba e ligavam ao vivo. Então, a gente ouvia a conversa de telefone entre o âncora e a mulher dentro do abrigo antibomba, dizendo assim, eles estão na porta da minha casa. Meu Deus. Eles colocaram fogo na nossa casa, a gente vai morrer queimado. E aí, pô. Meu Deus. E você via o âncora, assim, pasmo, Ninguém branco. acreditava naquilo que estava acontecendo. A gente tava chocado. Cada vez mais imagens nas redes sociais, no Telegram principalmente. As atrocidades que o Hamas cometeu estavam sendo transmitidas porque, cara, foi uma parada assim. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu YouTube, muita gente não sabe, mas muitos daqueles terroristas estavam drogados. Eles se drogaram antes de entrar em Israel para perder o controle, para fazer coisas, para cometer barbáries, entendeu? Então eles estavam fazendo coisas absurdas, fazendo live no Facebook, Loucura. no Instagram. Completamente fora de si. Eles pegavam o telefone da vítima e faziam live do telefone da vítima, para quem a vítima conhece poder ver Que loucura. a pessoa sendo torturada, tá? Então, assim, aqueles primeiros dias foram uma escuridão total, que eu nunca na minha vida eu vou ter palavra para expressar o que aconteceu naquele momento. Foi muito terrível, assim, muito tenebroso, muito ver cara, não dá. Era de manhã? Era 6:30 da manhã. 6:30 da manhã. Aquela invasão que acontece na rave, o pessoal, então, estava de um dia para o outro. Eles estavam lá. Isso. Ok. A rave, na verdade, foi um acidente. O Hamas não Eles sabia. encontraram aquele pessoal Eles lá. estavam indo a caminho. Porque assim, não foi, vamos fazer um atentado na rave. Sim. Foi, vamos fazer um atentado em todas essas comunidadezinhas bucólicas, pastoris, aonde todo mundo é agricultor, que vivem em volta. Provavelmente não tinham como se defender, seriam mais vulneráveis. Exato. Então, vamos atacar todas. No caminho para chegar Tem lá, uma rave. viram que estava acontecendo um festival de música. É um local onde tem festival mesmo, o tempo inteiro. Teve um no dia anterior, ia ter outro no dia seguinte, um festival de arte, dança, sei lá. E ali tava tendo uma festa de música eletrônica, que chama Nova, super famosa, tem em Israel, enfim, há muitos anos. Tava tendo lá. Cara, eles entraram fazendo a festa, bicho. Fazendo a festa. 334 pessoas Meu Deus. foram brutalmente assassinadas ali. Mas, assim, de novo, eu não vou descrever o que aconteceu para esse vídeo não ser derrubado no YouTube. Porque senão ele é derrubado no YouTube. Tá? Em termos de violência sexual contra homens, contra mulheres, de mutilação, de fazer as partes do corpo das pessoas virarem brinquedo, jogar futebol com parte decapitada do corpo das mulheres, coisas Meu Deus.
Indizíveis. Para Indizíveis. vocês terem noção, gente, isso é uma coisa muito pesada, muito séria, muito terrível, mas as equipes de primeiros socorros Uhum. que chegaram tanto na festa quanto em algumas das comunidades do Kibbutz Be'eri, por exemplo, as equipes de primeiros socorros, quando eles viram a cena, foi tão impactante que vários deles, nesse último ano e meio, tiraram a própria vida. Meu Deus. Meu Deus. Eles não Não suportaram a não questão. conseguiram Absorver aquilo. absorver. Que é uma coisa que você imagina assim, o pior filme sabe aqueles filmes de terror Sei. barato, Aham. que é só sangue, é só parte Aquelas do corpo, produções. era isso aí. Uhum. Era isso aí. Isso é tão importante, né, Rodrigo? Porque, assim, são informações, relatos que a mídia tradicional esconde. É. E aí você pega, por exemplo, um brasileiro médio, né? Tá lá na universidade e tudo, e aí ele vai ouvindo ali os seus professores e coloca uma bandeirinha da Palestina no perfil e sou pró-Palestina, Sim. anti-Israel. Não tem noção dessas coisas. E aí são coisas que a gente vai ouvindo, e isso vai gerando em nós Um sei lá, desespero, cara. dá uma ânsia, né? Um Sim. desespero. Então, assim, é importante divulgar isso, né? Compartilhar, falar mesmo, porque a questão, muito se fala, né? Ah, vocês são pró-Israel porque vocês são crentes. Uhum. Vocês leem a Bíblia e vocês são pró-Israel, Uhum. isso. Existe um outro lado, não vou dizer antibíblico, não é antibíblico, né? Mas a palavra existe um outro lado, não só religioso, Claro que não. Uhum. Civil, civil, exato, a Social. palavra é essa, exatamente. sem dúvida. Dentro disso, né? As pessoas não entendem. Elas fazem uma comparação que não é válida. Elas dizem o seguinte: mas o Hamas atacou um dia e olha toda a destruição em Gaza. Uma que não é um dia, não foi só no dia 7 de outubro. Hamas é uma organização que tem o controle da faixa de Gaza há 20 anos. Uhum. Há 20 anos eles juram que a razão da existência deles é a destruição de Israel. Sim. O lema deles, o que eles querem fazer é derramar o sangue do povo judeu. Que a entidade sionista não exista mais. Uhum. Que o nosso... Imagina se no Brasil tivesse um vizinho que todo dia de manhã, por exemplo, sei lá, o Paraguai ou o Chile, Uhum. Venezuela, que todo dia de manhã, em todas as suas comunicações públicas, diz: nós vamos extinguir o Brasil e os brasileiros. Uhum. Uai. Então, quando o Hamas atacou, na verdade, Israel estava suscetível a esse ataque. Tava num período de uma festa, não é? Estava num feriado, Sim, no feriado de feriado. Matan Torah, que é um dia super sagrado para Uhum. o povo judeu. Mas nós estávamos suscetíveis a esse ataque, a gente meio que dormiu, porque há anos nós estávamos acreditando na seguinte farsa, que era uma farsa, Uhum. Tinha um cessar. que o Hamas está mais interessado na prosperidade, na estabilidade econômica para o povo de Gaza do que na aniquilação do povo judeu. Uhum. O Hamas, o que pesa mais é o bem do povo palestino mais do que o mal do povo judeu. Essa era a nossa presunção. Sim. Porque nós estávamos medindo eles do mesmo jeito que a gente se mede. Uhum. Então a gente estava dizendo: o que eu quero? Eu quero guerra ou eu quero paz? Não, eu quero paz, pelo amor de Deus. Eu quero criar meus filhos bem. Uhum. Eu quero uma economia forte, uma economia estável. Eu quero ter trabalho, eu quero tudo isso. Então Israel facilitou o desenvolvimento econômico para Gaza. Fez um acordo com o Catar, para o Catar enviar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de Uhum. dólares para Gaza. Deixava trabalhadores saírem de dentro de Gaza, cruzarem a fronteira para virem ser mão de obra nos campos de Olha. todas as comunidadezinhas que foram afetadas no sul de Israel. Tá? Porque eles diziam assim, o governo de Israel dizia o seguinte: a gente precisa pagar mão de obra para fazer a colheita. Vamos fazer o seguinte, precisa melhorar a economia de Gaza. Vamos trazer gente de Gaza Uhum. para vir trabalhar. Se o cara trabalha em Gaza, ele ganha 1/10 do que ele vai ganhar se ele trabalhar em Israel.
Porque Israel tem salário mínimo, tem uma Uhum, economia regulamentada. Então ele vai ganhar aqui muito bem, vai voltar para casa, vai viver igual um rei. Aí quando o Hamas atacou, eles tinham os mapas Olha, de todas as comunidades. Mas assim, não é assim, tá aqui um mapa mais ou menos. Não, eles sabiam, aqui tá o chefe de segurança, nessa casa tem cachorro, nessa casa tem arma, nessa casa tem Meu sei lá o Deus. quê, nessa casa tem... acabei de... De todo o sul de Israel. Ou seja, as pessoas que os agricultores de Israel empregavam, davam dinheiro para ter uma vida digna, para ter um trabalho, Uhum. eles foram devagarinho ao longo dos anos mapeando toda a estrutura para poder atacar no dia 7 de outubro. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pagar para ver outra vez? Uhum. maneira nenhuma. A gente vai dizer... Porque foi essa desgraça toda, Israel deu uma porrada nos caras, ok. Aí você pode dizer, mas agora eles mudaram o discurso. Não, cara. Eles ainda estão dizendo que eles só vão parar a hora que não existir Israel, a hora que não tiver judeu naquela terra. Sim. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sem contar que naquele dia eles sequestraram 250 civis, Exato. né? Ainda tem 59 civis debaixo da terra. Eu publiquei, você pode olhar no meu canal do YouTube, se quiser depois, eu publiquei o testemunho de um sobrevivente que passou 500 dias. Uhum. Cara, 500 dias debaixo da terra. Sem ver o sol, Loucura. sem comer. Eles faziam, os homens, eles, os terroristas, comendo, de boa. Uhum. Aí eles faziam os homens tirar a roupa, ficarem nus, olhava pro cara e dizia assim, você ainda não tá magro o suficiente. Olha. Vou diminuir a tua comida. E a Alimentação. comida era meia pita por dia, meio pedacinho de pão por dia. Fazia assim, quer comer hoje? Faz massagem no meu pé. Nossa. Cara, Meu Deus. você tá E assim, entendendo? Você pega a questão, né? Aí os caras querem, desculpa, mas aí os caras querem me passar Não. por homens religiosos, Sim. homens de Deus, entre aspas, ou por lutador da liberdade. Tomar banho. Uhum. Não Isso é um existe. bando de... olha, sinceramente. É porque, assim, essa questão também do liberar do Hamas tem a contrapartida, né? Israel não é que tem os reféns, são prisioneiros, são presos, terroristas. Exato. E aí Israel, assim, pra libertar 100 presos, não sei, né? Mais. Talvez, né? São terroristas que estão sendo libertos por causa de uma vida. E algo que a gente ouviu que ficou claro nisso é que da mesma maneira que Israel ama vida, o Hamas quer a morte. É. Então, assim, da mesma maneira que a gente dá tudo, né, pela nossa família, pra ver o bem-estar, eles dão tudo e querem ver a morte, o sangue. É O algo Rodrigo estava contando, eu estava pensando Satisfaz aqui, porque eles. é uma releitura Sim. de forma com novas facetas, né, assim, brutais, porque quando ele fala lá, eles deixando as pessoas em inanição de alimentação, perder peso, remonta aos campos de concentração. Né? Teve refém que morreu no cativeiro do Hamas que sobreviveu a Auschwitz. Olha pra você ver. Sobreviveu a Auschwitz, morreu em Gaza. Tá? Então, Coisa. na memória coletiva do povo judeu, Uhum. até quando a gente viu as cenas dos reféns, teve uma semana em particular que eles liberaram um grupo de homens que estavam assim raquíticos, estavam muito magros, porque o que eles faziam, tá? Eles planejavam, por exemplo, tá tendo acordo, Israel tá liberando o terrorista, nós vamos liberar os reféns. Sim. Então, 2 semanas antes da liberação, começava a encher os caras de comida. Uhum. Olha pra você. Encher os caras de comida, dar vitamina, Sim. trazer médico, dar soro pra eles saírem com uma carinha bonita, entendeu? E mesmo assim, teve um grupo de homens que foi tão maltratado que eles Não estavam tinha como. raquíticos ainda, não deu tempo. O do marketing corpo deles não adiantou. não deu tempo Olha. de recuperar. E quando a gente viu aquilo, não teve um judeu no mundo inteiro que não lembrou da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Não teve. E a única diferença entre o Holocausto e o 7 de outubro tem duas grandes diferenças. Uma é a proporção, Sim.
né? O Holocausto foram 5 anos de 7 de outubro ininterrupto. O 7 de outubro foi um dia. Uhum. E o outro só não foi 5 anos de 7 de outubro ininterrupto porque existe um exército em Israel. E o povo judeu não tinha exército na Europa. Uhum. Então hoje tem um exército Sim. que levou uma chapuletada no dia 7, foi pego de surpresa e tal, mas logo Sim. assumiu o controle da situação Sim, sim. e mudou. Então, se não fosse o exército, cara, isso é outra coisa que eu tenho dito para as pessoas, assim, eu passei bastante tempo dizendo isso que nós falamos no começo aqui da gravação, que o 7 de outubro foi a maior tragédia na história do povo judeu desde o Holocausto, e isso é verdade. Uhum. Hoje eu também consigo ver que ele foi talvez o maior milagre na história do povo judeu, desde a fundação do Estado de Israel. Por que eu digo isso? Porque o plano não era que o Hamas tivesse atacado sozinho. O plano era que o Hamas tivesse atacado sozinho, junto com o Hezbollah, Uhum. que viria do norte. O Hezbollah era, agora não é mais, porque Israel tratou do Hezbollah. Uhum. Mas na época, era a organização paramilitar mais bem armada do mundo. Uau. Eles têm 100 mil soldados. Uhum. Eles têm uma infinidade de mísseis e armamento e tal. Então, entraram mais ou menos 6 mil terroristas de Gaza. A ideia era ter entrado mais 15, 20, 30 mil terroristas do Líbano. Dos dois lados, eles terem se encontrado junto em Tel Aviv. Ao mesmo tempo que o Irã e os Houthis no Iêmen Atacariam. atacam por mísseis. Uhum. Então, a gente não era para ter tido 2.300 e tantos mortos naquele dia. Era para ter proporção. tido 100, 200 mil mortos. Uhum. E não teve. Rolou uma confusão no arraial do inimigo. O Irã se apavorou, falou, foi cedo demais, a gente não tá pronto. O Hezbollah não entrou. Entrou simbolicamente, mandou uns mísseizinhos, mas não entrou com soldado por terra. Foi um milagre gigante, gigante. Um milagre que eles não causaram muito mais dano. Quando fala assim, é claro que a gente percebe uma ação, né, divina nesse sentido. Sim. Com certeza. E até você estava falando sobre essas questões. Quando eu estive, né, a gente já... sempre existe aquele estado de tensão. Eu estive lá, né, a gente ficou próximo à rodoviária ali em Jerusalém, na época num hotel, e a gente via chegando muitos ônibus, assim, muitos jovens, eles todos de armamento, que aí alguém disse, não, o pessoal vai, mas eles vão sempre preparados, porque qualquer momento eles têm que estar prontos. Na verdade, a lei em Israel é que você não pode deixar a sua arma. Uhum. Se você é soldado e você tá... você tem uma arma como parte do seu serviço militar, ela tem que estar contigo o tempo inteiro. Ok. E aí, isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, imagino eu, talvez vai ser até redundante, mas já existia hoje, né, esse estado de tensão, ele está mais latente, mais aflorado? Hoje, em 2025... nós estamos numa situação muito normalizada já da guerra, tá? Uhum. A gente passou uns meses muito tensos em 2024. 2024 foi um ano difícil, o final de 2023, então, nem se fala quando começou, mas 2024 foi um ano difícil. Quando Israel conseguiu, assim... recuperar a sua superioridade militar, ou pelo menos a impressão da superioridade militar, porque superioridade militar ela sempre teve, mas houve um período longo em que todos os nossos inimigos estavam muito, assim, de peito estufado. Confiantes. Achando que o 7 de outubro foi um grande sucesso. Sim. E tal. E isso muito porque nós estávamos sendo restringidos demais pela administração americana. O governo do Biden dizia em público... Sim. O Biden, eu sou um amigo de Israel, e aquela história toda. Sou amigo da Golda Meir, eu sou sionista. E aí, em particular, ele dizia para o Netanyahu, não faz, não vai, não faz. Senão a gente impõe um embargo e ninguém mais vai... Vocês não vão mais ter arma para se defender. Sim. Então, Israel estava assim... Mãos atadas. De mãos atadas. Quando ficou... Do momento que ficou evidente que o Trump ia vencer as eleições, tudo mudou. Tudo mudou.
porque Israel daí agiu com o pulso Aham, Sim. mais que ela firme. precisa, que Ok. ela sabe agir, realizou a operação militar mais bem sucedida da história, naquela história dos beepers lá. Sim. Ah, fantástico. E depois eliminando o Nasrallah, Uhum. que, cara, foi o carniceiro do Oriente Médio pelas últimas 2 décadas. A gente acabou com o cara, mudou a história do Oriente Médio, caiu o regime do Assad na Síria. Assim, uma coisa atrás da outra. E o poder bélico, o Irã, nos Sim. atacou, Uhum. lançou o maior ataque balístico da história. Nunca na história havia tido um ataque de uma nação contra outra tão grande quanto esse. Uhum. E não caiu um míssil em Israel. Israel defendeu tudo. Incrível. Então também o papo do Irã de nós, né? Uhum. Também caiu por terra. Então, do final do ano passado para cá, a situação é de alerta, Ok. porque nós aprendemos. Uhum. Mas é de um alerta muito positivo, assim. Não é de, ai, que medo. Não, é de um alerta no sentido de as Forças Armadas estão alerta, Ok. a polícia está alerta, a população está alerta, porque a gente vive numa vizinhança difícil. Estamos alerta, não no sentido assim, que estamos comendo, mas não seremos mais pegos de surpresa. Exato. A gente Nós não... estamos conscientes do que a gente num precisa português fazer. bem, Sim. bem assim, crasso, a gente não vai ser idiota de Sim, novo. não né? vamos cair no mesmo Tá erro. não tudo vamos- bem, mas Mas, Exato. contudo, estamos todavia. alertas. Mas um bom termômetro para isso é o turismo. Sim. Sim. Então, a partir de janeiro desse ano, o turismo começou a voltar com seu volume, né? Tá voltando, ainda engatinhando, mas para o segundo semestre a gente já tem aí um volume bem grande de Ah, que turistas. bom. 2026, se Deus É. quiser, vai ser um ano... Eu fiquei lotado de preocupado gente. com o pastor Iago lá. Eu falei, o Iago tem 3 meninos para criar. O Iago não volta. Não, mas qual foi a tua experiência? Você não tem uma sensação Cara, de que é muito seguro? A sensação, o grupo que a gente foi, a seguinte frase foi lançada: Israel em guerra é mais seguro do que o Rio de Janeiro. Aí eu falei, pô, o cara tá vendendo peixe e tal, não é bem assim. Fiquei com o pé atrás. Mineiro já é desconfiado por natureza, ok. Mas quando a gente entra em Israel, eu falei, é verdade. A sensação de segurança É completamente. é algo diferente. assim. Aqui você anda, você tá de carro, mas você vê duas pessoas numa moto, você já fica meio assim e tal. Mas Israel não tem isso. A gente saiu de madrugada, a gente foi pro muro, a gente foi orar, a gente foi andar e tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, assim. Não tem aquela... óbvio, a tensão existe, mas a segurança, aquele papo de tô em casa, Uhum. aqui é o quintal da minha casa, essa é a sensação que a gente teve. E Né? é interessante mesmo que com tudo, a gente caminha lá e você caminha na rua tranquilamente. Tá tudo bem, exatamente. Na A gente- prática, tá? Sim. Isso é uma coisa que eu tenho dito para as pessoas agora, a partir desse ano. Você foi lá há 13 anos atrás. Eu fui em 2013. Ah, tá. Em né? 2013. 2013. Então, 12 Então, anos, 12 né? anos. Há 12 anos atrás. Uhum. O nível de segurança que havia há 12 anos atrás, Hoje é muito maior. hoje é muito maior. Uhum. Na prática, mas pode acontecer alguma coisa? Uai, pode acontecer em qualquer lugar. Pode cair um raio na tua cabeça, em qualquer lugar do Sim. mundo, né? Pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas a probabilidade é muito pequena, entendeu? Então, eu entendo que as pessoas ainda têm um pouco de receio, mas é mais uma questão de percepção Sim. do que de segurança prática. E o Iago sempre estava comentando ali sobre a questão assim, quando a gente chegou, o sentimento de pertencimento tal, porque a viagem quando a gente fez, nós passamos por Roma, depois nós estivemos lá naquela outra terra, né, que o povo peregrinou durante muito tempo, né, e assim, a gente sente lá realmente não é um lugar legal. Lá, igual passamos, conhecemos pirâmide, subimos o Sinai e tal, mas sabe aquele lugar que você quer ir embora rápido? Né? Você fala assim, não sou daqui. Eu sou de lá. E quando você passa a fronteira, e é muito legal, porque muda tudo. Eu falei, gente, por exemplo, McDonald's, você tem no mundo inteiro. Não tem McDonald's nem na... Você come mal, você fica o tempo inteiro desconfiado de alguma coisa. É muito ruim. E aí, realmente, quando a gente entra em Israel, você tem aquela sensação assim, esse lugar emana leite e É mel. diferente. Esse lugar realmente existe uma atmosfera O diferente. pastor Iago falou, assim que ele chegou lá, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, aqui o ar é diferente. Uai, é diferente. É, O ar é diferente aqui.
E tem essa sensação, né? Eu não fui, né? Sim. Mas para vocês que foram, a experiência é bem incrível. Eu sempre falo, né, que às vezes, pra você que tem desejo, né, de ir, você vai, né, mas se você não for agora, né, conhecer a antiga Jerusalém, você vai conhecer a nova Jerusalém. Mas que o Senhor te abençoe e te leve essa lá. é a nova. Você vai lá. Mas é só, pessoal, inclusive, para deixar claro, né, igual a gente está conversando, falando sobre o ocorrido do dia 7, aqui a gente não quer colocar nenhum tipo de estímulo ou animosidade contra o povo palestino, não é nada disso, até porque maneira eles alguma. sofrem com a guerra. Sim. E a gente sabe que são aqueles muitos que padecem em detrimento de poucos, né? Que infelizmente hoje tem um poder nas suas mãos, né? E um poder dominador, um poder ditatorial, né? Sim. E que a gente, a época que a gente estava acontecendo tudo, a nossa oração era por Israel, por Gaza, por todos. Quantas crianças? Quantos inocentes? Né, que morrem nisso tudo. Então, assim, né, o que a gente quer trazer aqui, o Rodrigo está falando, é expondo uma realidade que talvez o mundo conhece em partes e tal, e mais de uma pessoa que mora lá, que conheceu essa face, né, e que, se você está vendo aqui, percebe que não é uma questão de levantar uma única bandeira, mas de mostrar que existem homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, que estão padecendo em virtude do mal que está no coração de alguns, né? Inclusive, agora, pela primeira vez na história de Gaza, nós estamos vendo manifestações do povo de Gaza contra o Hamas. Uhum. Olha. Pela primeira vez na história. Aparentemente, o Hamas está enfraquecido o suficiente Uhum. para que não consiga conter essas manifestações, porque até agora, nos últimos 20 anos, sempre que o povo tentava se manifestar contra o Hamas descia de Uhum. porrada, matava todo mundo, torturava Exterminava. os caras, exterminava e Uhum. você não fica sabendo. Sim. Eles controlam o que sai de lá em termos da mídia, né? Aí o pessoal aqui no Brasil fica propagando as coisas que vêm da Al Jazeera, Uhum. que é um braço do Hamas, que só passa aquilo que eles é querem. aprovado pela propaganda do Sim. Hamas. Então, agora está tendo um movimento considerável de pessoas em Gaza dizendo não é isso que nós queremos, a gente quer viver em paz, a gente quer outro governo, outra coisa, precisa disso. Eu digo para vocês, meus amigos, assim, é óbvio, em primeiro lugar, é óbvio que eu não sou imparcial. Eu sou um judeu, eu sou um israelense, eu vivo lá, eu estou criando meus filhos lá, meus parentes, todos servem no exército. Eu estou extremamente envolvido naquele assunto, eu não vou ser hipócrita de Sim. dizer que eu sou imparcial. Ok. Não é isso. Uhum. Mas é importante que o mundo que está nos assistindo entenda que o que nós temos hoje em Gaza é o resultado de uma população vivendo debaixo de um sistema totalitário, Uhum. onde não entra nenhuma informação e não sai nenhuma informação sem que seja aprovada pelo Hamas. Nenhuma pessoa se torna um diretor de escola sem que ele seja associado ao Hamas. Nenhuma pessoa consegue um trabalho como um professor em uma escola sem que ele seja associado ao Hamas. Ninguém consegue montar uma banquinha, ter uma loja. Uhum. Ninguém consegue ter um comércio. Uhum. Ninguém consegue fazer nada se não jurar lealdade ao Hamas. E a cartilha do Hamas é de ensinar as crianças, desde que eles são pequenos, que o propósito da sua vida é a jihad. É a guerra santa. Uhum. Especificamente contra o povo judeu. Uhum. E que a maior honra da sua vida é o que se chama istishhad, que é a morte como mártir. Isso. É ser um Uhum. shahid, ser um mártir, um herói, Uhum. que significa, literalmente, não para todo mundo muçulmano, Uhum. mas para quem tá lá, significa literalmente morrer no processo de derramar o sangue dos judeus. Então, há 20 anos, toda a informação, todo o sistema de ensino, eles leem nas escolas Mein Kampf, o livro do Hitler. Olha.
Tá no currículo escolar. As historinhas são tudo assim, conta de matemática. Tinham 2 judeus, aí o Muhammad foi lá e matou um. Quantos sobraram? Meu Assim é conta de matemática no colégio, tá? Então, ao meu ver, a população de Gaza é vítima, sem dúvida, mas o processo tem que ser muito profundo. Tem que ser nas raízes do sistema educacional, do sistema público, do sistema cultural, para quem sabe a gente começar a semear algo diferente para daqui a 1 geração, 2, Sim. a gente conseguir colher um Sim, povo que não tenha por objetivo de vida matar os judeus. Entendi o que você Sim. está falando. Sim. Entendeu? Porque vem do berço. Vem do Então, berço. assim, existe os inocentes sendo mortos e tal, mas, de certa forma, grande parte da parcela, hoje tem alguns movimentos revolucionários, como você está falando, mas a parcela dos muitos que morrem, inclusive crianças, tal, culturalmente estão doutrinados e carregam consigo também essa bandeira. Exato. Sim, Eles apoiam a Sim, ideologia sim. do Hamas, tá? Uhum. Mesmo no auge da guerra, as pesquisas de opinião em Gaza diziam que uma porcentagem, assim, 70%, 80% Era a da favor. população era a favor do 7 de outubro, a favor dos sequestros, a favor do Hamas. Hoje essa situação tá mudando. Por quê? Tá 1 ano e meio sem... Eles literalmente não têm mais onde viver. Não tem onde morar. 70% dos prédios de Gaza foram destruídos, infelizmente, porque é o preço de uma guerra. Uma guerra é terrível. O negócio é que a gente precisa... Eu gosto de fazer essa... É importante entender isso, né? Que... De quem é a culpa dessa história? Porque a incoerência é dizer a culpa do sofrimento de Gaza é de Israel. Isso é incoerência. Uhum. A responsabilidade até pode ser de Israel. Israel tá com o exército lá, são os mísseis israelenses, são os soldados israelenses. A responsabilidade é de Israel, mas a culpa não é de Israel. Não. Uhum. A culpa é de quem indoutrinou aquela população. Cara, eu recomendo, de novo, fazer uma propaganda aqui de um negócio que não é meu, mas a Brasil Paralelo lançou um Sim. documentário que sim. chama Do Rio ao Mar. Para quem não viu, vai lá assistir. Excelente, eu já assisti. Muito bom. Eu não conheço todo o conteúdo da Brasil Paralelo, não sei tudo que eles fazem, mas esse documentário ficou excepcional. Você ouve lá a gravação de civis. No 7 de outubro, cara, tinham crianças de Gaza andando de bicicleta no meio da chacina, no meio do... Uhum. Porque para eles aquilo ali foi uma euforia, Sim. Sim. tá? Então, ainda assim, mesmo se é uma criança indoctrinada, é uma tragédia se ela, Sim, se ela morre. Sim. É uma tragédia Sim, que sim. nós, o povo de Israel, a gente fica enlutado por essa tragédia. A gente não quer o sofrimento dos palestinos de maneira nenhuma. Mas a gente não é idiota. Sim. É só isso. Sim, mas isso tem muita sensação também, como você disse, olha, não tem como eu ser imparcial, porque Exato. estou lá, minha família tem está como. lá e eu preciso defender minha casa. Com certeza. É como se alguém tivesse querendo invadir sua casa para fazer mal à sua família, você vai permitir? Claro que não, então... E nas gravações era isso que eu ia te perguntar, né? Porque na invasão do dia 7, aconteceu de pais entrarem com seus filhos, assim, pra ensinar os seus filhos, e na filmagem, eu acho que é do Brasil Paralelo mesmo, Sim. você vê assim, comemorando como se fosse um gol. Uhum. Sim, O sim. yes! Sim. E aí essa doutrinação na escola fica cada vez mais evidente. 3 mil, mais ou menos 6.500 terroristas invadiram Israel. 3 mil eram combatentes do Hamas, tá? Gente de uniforme, que fez treinamento militar, Patenteados. né? Uhum. Dentro da estrutura do Hamas, entraram e cometeram todas aquelas chacinas. Então eu não tenho coragem de chamá-los de soldados, porque soldado não faz isso. Uhum. Cometeram aquela atrocidade toda. Essa foi a primeira onda, mas depois veio uma segunda onda de mais 3.500 civis. Uhum. Civis. Gente de bengala, gente de bicicleta, Meu que fizeram a mesma coisa.
Violentaram mulheres, violentaram homens, mataram crianças, mataram idosos, deitados nas suas camas, de pijama. Não, assim... Indizível. Quando você... Essa é uma... Eu sei que a gente tá acabando já, enfim, quem sabe a gente consegue terminar em outra nota, porque esse assunto é pesado, mas uma comparação que eu considero que seja válida e historicamente coerente é a Alemanha nazista, tá? Porque o movimento nazista tinha tanto domínio sobre a cultura na Alemanha que era muito difícil você encontrar um dissidente. Houveram vários, vários cristãos, inclusive, tiveram um papel impressionante em salvar judeus e tal. Mas ainda assim, a massa da população era... Eles absorveram a ideia dele. De acordo com Vamos aquela... ser a nação, com aquela a ideologia. raça pura. Exato. E o processo de extinguir o nazismo da Terra, né? Ele foi muito custoso, inclusive para quem não era nazista, para quem não era soldado da SS, não era afiliado ao partido nazista. O povo da Alemanha sofreu demais. Porque esse é o... Cara, se você vive pela espada, você morre pela espada. É o resultado que você semeia, você colhe. O universo funciona desse jeito. Não dá pra você semear um negócio tão terrível quanto o nazismo. E não colher. E na hora que colhe, o sol nasce pra todo mundo, bicho, né? Exatamente. Todo mundo colhe. Eu colho todas as decisões do meu governo. A nação de Israel colheu o dia 7 de outubro. Sim. A gente colheu as decisões erradas ou certas, ou a postura do governo de ser super leniente e tal. A nação inteira colheu, porque quando a gente colhe de maneira coletiva. Infelizmente, durante a campanha contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, morreram, se eu não me engano, 9 milhões de alemães. 5 milhões eram soldados alemães, mas os outros tantos não. Morreu 2 milhões de fome e morreu um tantão de gente nos bombardeios da Inglaterra. Agora, alguém tem coragem de olhar para mim e dizer que Winston Churchill era genocida? Claro que não. Ele foi o herói que salvou o mundo do nazismo, mas exatamente. É que esse processo não é... As pessoas têm uma visão de que guerra tem que ser romântico. Mas guerra não é romântico. Guerra é uma parada tenebrosa, terrível, nojenta, sanguinária. Quem dera a gente vivesse num mundo que não tivesse um pingo de guerra. Mas enquanto tem uma guerra acontecendo, ela não é romântica, ela não é bonita, ela não é filosófica, ela não é idealista. Não tem guerra idealista. Não existe isso. Guerra é terrível. É igual o termo que se usa, né, da Guerra Santa, né? Pois é. Pois é. Guerra Santa. Que guerra que é santa? Pois é. Santo não tem nada. Mas, Rodrigo, falando sobre isso, né, e pegando, saindo um pouco, propriamente dito, das questões que aconteceram, mas tomando como base, né, a questão aí da guerra, dos últimos eventos, mas trazendo agora para o aspecto bíblico profético. Como, para você e talvez para moradores de Israel, de comunidades, né, messiânicas nesse sentido, percebem essa questão de tudo isso que está acontecendo com a visão escatológica das profecias acerca da volta de Cristo? Cara, eu até antes de você responder, porque assim, guerra sempre aconteceu. Acredito eu que quando estoura a Segunda Guerra Mundial, falava, Jesus está voltando. Mas a gente sabe que muita coisa
estava para acontecer ainda, né? Por exemplo, o Estado de Israel, 1948. Certo. Então, se você tem determinadas profecias que apontam para Israel, mas Israel ainda não, ela não é constituída nação, não volta ainda. Então, quer dizer, não está ainda, entre aspas, completo para que algo aconteça. Mas a partir de 1948, muda-se o cenário. Certo. Né? Eu lembro que até em aulas, né, ou pregações que a gente ouve, pastores, professores falando, olha, a visão do Apocalipse dos reformadores, dos avivalistas, daqueles, né, teólogos do primeiro século, é diferente da nossa hoje. Que você tem um desenrolar histórico acerca de Israel que nos aponta, ó, isso daqui aconteceu, isso daqui... E agora, né, diante de tudo isso, assim, porque sempre existiu guerra e tal, mas parece que está cada vez mais próximo, né? Está mais perto. Eu vou responder essa pergunta da melhor maneira que eu posso, tá? Eu falei no começo já que eu sempre tento muito evitar por exemplo, a área da teologia escatológica. Sim. Porque eu não tenho gabarito para comentar sobre ela. Uhum. Não é a minha área de estudo profundo. Uhum. Eu tenho algum interesse, assim, leio uma coisa ou outra. Tenho vários amigos que são, assim, né, exponentes demais nessa área. Mas eu, em particular, tenho muito receio de fazer qualquer declaração teológica. Agora, você perguntou o que o povo está sentindo. E eu posso assim, dizer por mim. Sim. Tá? Apesar de que no começo, nos primeiros dias do 7 de outubro, até nos primeiros meses, não dava de fugir de uma sensação assim, caraca, é o fim do mundo, sabe? Uhum. Parece que tudo tá acabando. Vai acontecer. Parece que, caraca, que negócio é esse? Assim, não, meu Deus. Mas o resultado que esses dias tiveram em mim e em muita gente com quem eu converso é, na verdade, de aguçar em nós uma preocupação com o legado. Uma preocupação que não é imediatista. Israel sobreviveu enquanto Estado independente poucas vezes na história. A gente teve aí 3 momentos de independência verdadeira, em que nós não éramos dependentes de nenhum outro poder, a gente não era vassalo de nenhum outro império. Um deles é o Estado moderno de Israel, que é o que até agora está durando mais tempo. Independência no período do primeiro templo durou mais ou menos 70 anos, independência no período do segundo templo durou menos que isso. Agora a gente está... talvez no período do terceiro, na terceira casa, e nós já estamos com um pouco mais de 70 anos. Então, o que eu acho que o que despertou no meu coração e no coração de muita gente é o sentimento de como essa casa pode permanecer para a próxima geração, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. E o que vai acontecer, eu não faço a menor ideia. Mas a minha perspectiva, de repente, é uma perspectiva muito mais de longo prazo, sabe? Eu apesar de que talvez aconteça tudo amanhã, a minha abordagem para eu conseguir ter uma vida que é saudável, que é assim, produtiva para os meus filhos, na minha casa, com o meu trabalho, para a maneira como eu encontrei de ancorar minha esperança nas escrituras é de pensar justamente na continuidade desse desenrolar aqui por mais muitas gerações, entendeu? Então eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Muito bom. É incerto, né? Porque na realidade cria-se muita expectativa. Mas é como a gente falou, existiram outros momentos de proporção global. Sim. Que as pessoas falam, opa, a volta de Jesus está muito Talvez próxima. a coisa assim, mais concreta que eu posso te dizer é que todo o meu tempo de estudo
de estudo, tanto das escrituras quanto da história, eles provaram para mim que a característica do texto profético é de ser cíclico em si. Uhum. E eu não faço a menor ideia de quando o ciclo termina. Quando que é a última vez Uhum. que algo vai se cumprir. Porque normalmente uma coisa se cumpre. A Bíblia inteira, mas principalmente os textos proféticos, eles têm essa característica de descrever as tendências do mundo em linguagem simbólica e poética e profética e artística e essa coisa toda. E como eles descrevem as tendências do mundo muito bem, você enxerga o cumprimento das coisas uma vez aqui, daí outra vez aqui, daí outra vez lá, daí outra vez lá. O senhor sabe disso muito melhor do que eu. Então, eu, assim, sem dúvida, que eu olho para esses dias e eu digo, há um ciclo aqui. Sim. Tem um ciclo se cumprindo aqui. Uhum. Eu acho que o dia 7 de outubro inaugurou uma nova era, assim, inaugurou um novo período, um novo tempo na maneira como tudo acontece em Israel e no mundo todo. Sim. No mundo todo mudou as coisas, Sim. né? Agora, se esse é o último, não sei. Não, porque todo estudante de escatologia, normalmente ele tem, a gente aprende isso, olha, Israel é o relógio do mundo. Sim. Sim. Tudo aponta para Israel. E aí, uma das questões acerca do fim dos tempos vai ser exatamente isso. A questão de existir uma animosidade, algo que parece assim, olha, vai estourar a guerra e tal, e aí de repente vem aquele que traz a suposta paz. Sim. E aí, aí você tem aquele período da falsa paz e tal, mas novamente daqui a pouco Israel entra na onda, e aí daqui a pouco quebra o pacto de paz, e aí você tem o período chamado Grande Tribulação para os pré-tribulacionistas. E pós-tribulacionistas também, né? E igual o pastor falou que também a respeito surgem muitas teorias para quem está estudando, para quem está, né, nessa mesa no campo mais acadêmico, né? Igual, por exemplo, a gente está vivendo esse momento aqui que o Papa, né, morreu, né? Então, como é que também que é essa abordagem lá em Israel também? A gente sabe, né, o Iago esteve lá, sobre esse poder da Igreja Católica que tem lá, né? Tem muitos pontos lá que são específicos e a Igreja Católica tem um domínio lá. Como que, às vezes, o povo, né, de Israel ali recebe essa notícia, como você está aqui, né, nesse momento, mas como que repercute, né, isso lá em Israel? Pegando até complemento aqui, que era uma coisa que eu ia falar, porque diferente do que as pessoas imaginam, Israel, a questão da religiosidade lá, e o Cristo estava falando, eu me lembro, quando eu fiz a viagem lá, alguns pontos, inclusive, que a gente vai, hoje eles só são possíveis da visitação, tal, porque são exatamente de propriedade, entre assim, de cuidado da... Sim, a Igreja Católica, né? a Ordem Isso. Franciscana, particularmente da Igreja Católica, se chama Custódia de Terra Santa, são os guardiões dos locais sagrados na Terra Santa. A comunidade cristã do mundo inteiro tem uma dívida de gratidão Exatamente. gigante Pela com Igreja a comunidade católica, com a Igreja Católica, com o Vaticano, porque, gostando ou não gostando, quase tudo Sim. que é importante para os cristãos está sob a tutela Sim, da igreja. E isso foi muito bom por muito tempo, porque eles preservaram as coisas, né? Hoje tem muito que você pode ir visitar graças a esse cuidado da Igreja Sim. Católica. Em termos do Papa, cara, o governo de Israel se pronunciou com solidariedade, dizendo assim, né, os pêsames para toda a comunidade cristã, católica do resto do mundo. Eu vi várias personalidades em Israel dizendo a mesma coisa. Esse Papa, eu até gravei um videozinho hoje, num momentinho que eu tive ali de intervalo para publicar no meu canal do YouTube. Esse Papa foi uma figura complexa, né? Porque, por um lado, por exemplo, ele visitou Israel em 2014, ele foi nos territórios palestinos, esteve em Belém, na Igreja da Natividade, mas ele foi no Muro, ele foi no Yad Vashem, no Museu do Holocausto, foi o único Papa que visitou o túmulo do Theodor Herzl, que é o fundador do sionismo moderno. Então ele fez vários gestos, várias tentativas de ser o mais neutro o possível. Nos últimos anos, no quesito Israel, ele pisou na bola legal. Eu acho que por uma motivação
genuína. Quem sou eu para julgar as intenções Sim, do coração do Papa, né? Uhum. Mas assim, a aparência era que realmente a mensagem dele era aquela mensagem de paz, de inclusão, de amor e tal, e essa coisa toda, que tudo ótimo, tá valendo, mas Na prática. existe um problema sério quando você se apega à teoria da paz e do amor e deixa isso abafar completamente a maneira como você enxerga a prática, como você enxerga as circunstâncias efetivas, né? Se a comunidade cristã, e aí aqui eu vou dizer particularmente o Papa no seu papel, tem o interesse de abençoar o mundo, de trazer conserto para o mundo, eu acho que não existe conserto negando a verdade. Não existe conserto mascarando né, dizendo, mas não é, Só a meia-verdade. né, pode ser, tá tudo bem. Não, isso aqui é difícil de dizer, então não vamos dizer. Sim. Aí eu acho que você, né, o cristianismo deveria ser um farol que mostra claramente, aqui estão a luz, aqui estão as trevas. Tá fácil de ver, você escolhe, sem problema. Mas aqui estão a luz, aqui estão as trevas. Uhum. Esse é o papel, ao meu ver, de novo, quem sou eu? Sim. Mas é o papel da igreja, seja ela católica, evangélica, seja o que for. Na verdade, é o papel de qualquer religião que se preze, né? Uhum. É o papel do judaísmo também é a mesma coisa. De apontar um caminho para aquilo que é verdade. E eu acho que a figura do Papa nesses últimos anos fez algo, talvez com uma intenção muito positiva, mas que foi muito prejudicial. Que burlou apagou, deixou nublada essa linha entre o certo e o errado. E aí eu acho que, né, isso é um problema. E que eu falei no meu vídeo hoje que para mim esses dias são muito sóbrios, porque mesmo para a comunidade cristã que não está debaixo da influência papal, para todos os evangélicos, ainda assim a decisão de um novo papa é uma parada que influencia o mundo Geral. cristão no geral, né? E o que eu posso fazer, a minha oração é para que talvez a próxima escolha seja de alguém que não valorize só uma mensagem palatável, Sim. mas que valorize a verdade e uma mensagem palatável, beleza, algo que seja acessível, que as pessoas possam entender e tal, que não seja lá longe, distante, tudo bem. Implicações escatológicas desse evento, de novo, eu não sei fazer, tá? O meu foco de estudo é muito no que a tradição judaica tem para oferecer para a gente. E a tradição judaica, nesse sentido, ela é muito internalizada. Sim. Ela não está olhando para o que está acontecendo com o Papa ou com qualquer outra figura. Uhum. Ela está olhando para o que está acontecendo consigo mesmo, com Israel, para definir como caminhar. E a ideia é, a gente precisa continuar caminhando por mais muitas gerações, entendeu? Entendi. E é até interessante, viu, pessoal, que o Christian trouxe à tona. Primeiro, quando eu fiquei sabendo da notícia que o Papa havia falecido, primeira notícia já veio aquelas teorias, né? Porque é isso, é aquilo. Então, não é tudo que está na internet que é verdade. Cuidado, né? Para você não ir compartilhando as coisas assim aleatoriamente. Então, é momento de reflexão, pensar. É claro que, como o Rodrigo falou, vai trazer toda uma releitura, né, sobre a questão, porque nós estamos falando do representante, talvez, né, hoje ainda, eu acredito que da maior religião sobre o nosso planeta, né? Então, não é qualquer coisa, mas, né, fique atento. Hoje tem tanta informação na internet para você absorver o que é bom, né, e largar de lado muita palhaçada aí, né? Isso mesmo. Muita coisa que você tem que deixar de lado, que é muito sensacionalismo, gente querendo ganhar curtida e tal, né, em cima disso, mas enfim, né? Então só fica um alerta aí, né? Mas, Rodrigo, nessa questão, agora, pegando aí, a gente daqui a pouquinho também tá partindo pro final, como é que é, cara, viver assim, porque quando eu fiz seminário,
eu estudei um pouquinho grego e hebraico. Eu até achei o hebraico mais fácil do que o grego, Concordo contigo. né? Sim. Apesar de que o hebraico hoje, ele é um hebraico, entre aspas, moderno no sentido de adaptar-se à linguagem ocidental, né? Certo. Entrou algumas letras para fazer as vogais, né? Isso. Assim. Como é que é hoje? Por exemplo, você fala e tudo mais, como é que foi a dificuldade de aprender a barreira? Cara, Foi. essa é uma pergunta que às vezes ela é difícil de eu responder porque as pessoas não entendem o que eu quero dizer. Ah, Eu aprendi rápido hebraico. Eu tenho uma facilidade com idiomas Uhum. desde que eu sou criança pequena. Mas aí, quando eu fui para Israel, me mudei para lá, a nação de Israel, como recebe muito imigrante, eles desenvolveram um método, um sistema de alfabetização de adultos, digamos assim, tá? Coisa, né? Para te ensinar, Israel sempre na frente. para te ensinar uma língua que você não Eu- sabe, que não tem a mesma raiz que a tua, Uhum. que escreve na direção oposta, É, que é outro alfabeto, que é outro. Contrário. Mas é um método que funciona. Tipo assim, da minha primeira aula, eu fiz o primeiro nível, fiz o nível Uhum. básico só desse curso, Uhum. mas foram 5 meses, 5 dias na semana, 5 horas por dia. Super intensivão. Uhum. Mas do primeiro momento que eu entrei na aula, eu não sabia falar uma palavra em hebraico, a professora falava em hebraico às 5 horas. Ela não falou uma palavra em inglês, uma palavra em português, uma palavra em nenhuma outra língua. Tinha junto comigo um cara da Austrália, uma galera da Rússia, gente da Ucrânia, gente da Argentina, todo mundo lá. Meu Deus. E a ideia Que é, legal. perde a vergonha, Sim. fala tudo errado, Aham. mas começa a utilizar a língua do país. Não vai Sim. tentar falar inglês porque é da Sim, Austrália, sim. espanhol porque é da Argentina. Se vira para tentar falar em hebraico. Aí você começa a aprender vocabulário, aprender estrutura gramatical, aprender a escrever, aprender a ler. E, cara, daí eu assim, com 6 meses lá, eu conseguia me virar muito bem Uhum. em hebraico. O que isso significa? Significa dizer assim, tô conversando contigo, de repente eu não sei como é que diz copo. Aí eu te pergunto, como é que diz copo mesmo em hebraico? Uhum. E tu me diz e eu digo, aprendi, beleza. Aí a gente continua conversando. Tipo, Uhum. dá pra ir no mercado, dá pra Sim. se virar e tal. Aí, quando eu tava lá, então o primeiro ano foi de hebraico, e daí depois no segundo ano eu comecei o curso na universidade já. E eu podia ter feito várias cadeiras em inglês, mas o pessoal da universidade lá, enfim, a administração, considerou, eles me disseram assim, teu hebraico já é super bom, Uhum. faz direto em hebraico mesmo. Uhum. E aí eu me vi cursando História de Israel, Arqueologia, Sociologia, umas paradas com uma literatura muito difícil, tudo em hebraico, eu com 1 ano só de lá. Então eu tive que correr atrás da máquina, estudar muito. Primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha Bíblia em português e pôr ela de lado e não ler mais a Bíblia em português e começar a ler a Bíblia só em hebraico. Porque como eu assim, conhecia muito a Bíblia, Uhum. era muito mais fácil do que pegar qualquer outro livro. Uhum. Porque é um texto que eu já li 20 mil vezes, né? Então, eu já li 20 mil vezes na minha língua materna. Então, agora eu vou ler em hebraico, eu lembro e tal, Você né? já tem Então, a familiaridade. então no começo eu fui- Ali, aham. eu fui traduzindo do hebraico para o português Sim. até o momento que eu consegui abandonar a necessidade do português e agora eu leio em hebraico e entendo em hebraico. Né? Lá, esse é o objetivo do negócio. Então foi um processo para quem quer aprender hebraico e faz assim 1 aula por semana e tal. Eu entendo que é muito, muito diferente de você estar. Eu fui morar numa cidadezinha que o pessoal falava ou russo ou hebraico, então não tinha inglês para eu me virar em inglês. Então, né, hebraico é muito mais fácil que russo. Sim. Então foi tranquilo. Legal. Eu não sei se o pastor Iago, quando esteve lá, eu no passeio de barco tive uma experiência que o barqueiro, o dono do barco, ele era judeu messiânico e ele vende os CDs lá, naquela época era CD, né? Sim. Nem E tem aí, CD mais. ele colocou as músicas para tocar, músicas que a gente cantava aqui no Brasil, só que gravadas em hebraico. Sim, Uau. sim. E aí, eu quero te perguntar,
existe um negócio diferente na música hebraica, porque assim, eu queria voar daquele barco. Eu queria, sem saber nadar, eu queria mergulhar. Olha, entendeu? eu queria andar sobre as Eu queria. Eu sou suspeito pra dizer, tá? E eu não, assim... Tem gente que me ouve dizendo isso. É claro que a gente tá brincando, né, gente? Sim, Mas assim, sim. é porque realmente existe algo, uma conexão diferente. Eu, pelo menos, eu senti isso. A tradição judaica... Você abre Gênesis 1, você vê que o mundo foi criado com Deus falando, Uhum, certo? A tradição judaica diz especificamente, e é o que está escrito, que ele estava falando o hebraico. uhum, A língua que criou tudo que a gente vê, uhum, tudo que a gente experimenta, uhum, tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, os sons que deram origem a tudo que está em volta de nós são sons em hebraico. uhum, Uau. Saíram da boca de Deus em hebraico. uhum. Então, a tradição judaica considera que o hebraico seja a língua da criação. Não só num sentido assim, aconteceu lá atrás e legal, mas que é uma língua criativa por natureza. Sim. Que ela cria dentro de nós Uhum. uma realidade, que ela nos ajuda a conectar com uma parte de Deus Uhum. que se não é em hebraico, ela está menos disponível. Que em hebraico, ela reverbera de um jeito, sei lá que é do mesmo jeito que a criação estava vibrando quando ela foi criada, Sim. entendeu? Isso é bem fora da caixa. Quem quer gosta, quem não quer não gosta, tá bom, não tem problema. Mas eu acho que hebraico é diferente. Tem, não É tem? diferente, eu acho Tem um que é negócio diferente. diferente. Eu lembro que a época que eu fiz teologia, o professor ele falava que até na questão estrutural dos judeus Sim. é diferente a questão da fono, sim. né? Para poder Fonética, emitir né? a fonética, para emitir determinados sons que, por exemplo, se eu for para morar em Israel e falar ou emitir o mesmo som, vai ser anos de para poder talvez chegar e não ter aquele sotaque. Ó, eu vou te dar um exemplo muito mais humano do que essa parada mística que eu falei agora, tá? Se a parada mística te atrapalhou, agora vai um exemplo normal, de gente normal, Pé tá? no chão. Ó, eu sou apaixonado por um escritor português chamado Fernando Pessoa. Uhum. É um... Cara, você lê um livro do Fernando Pessoa, em qualquer língua, é maravilhoso. Mas quando você lê um livro do Fernando Pessoa em português, dá vontade de... Tem um livro dele, por exemplo, que chama O Livro do Desassossego, que me falta o ar, assim. Uhum. Ele consegue dizer umas coisas em português, brincar com a língua em português, brincar com as palavras, conectar as coisas que não tem sentido. Uma palavra atrás da outra, nenhuma faz sentido, mas tudo faz sentido. E o jeito que ele brinca, porque ele é artista, o jeito que ele brinca com aquela língua me impacta de um jeito que é muito diferente de eu pegar um livro do Fernando Pessoa e lê-lo em inglês. Em inglês é bonito, Sim. é legal. Mas em português o negócio tá vivo. Sim, E pra mim é isso do hebraico com a Bíblia. entendi. Palavra. O hebraico é Deus É sendo essência, criativo né? É forte. com as palavras, com as letras, com o jeito, com as coisas. Então quando você lê lá, você fala, meu Deus. E a A tradução... origem vem daqui, é a essência, Exato. é o cerne, né? Quer dizer, emana daqui. E a tradução é maravilhosa, é incrível, é linda, é perfeita, é sagrada, tudo isso. Mas não é original, não tem o que fazer, não é original, né? Vai, fazer o quê? É, Incrível, muito né? bacana. Incrível. Já pegando essa questão que você citou de livros, né? Você citou alguns aí, mas você poderia nos indicar, né, para quem gosta da história da igreja, história de Israel, 2 livros que você leu e que você falou assim, esse livro aqui me impactou. O negócio é eu pensar em livro que tenha em português, cara. Por exemplo, eu tô pensando, tem vários livros do Dr. Eyal Meron, que é um dos, assim, uma das principais autoridades em arqueologia do período do Segundo Templo, lá em Jerusalém.
foi meu professor, amo ele perdidamente. Ele tem vários livros excepcionais, mas tem em inglês e em hebraico. Tô pensando aqui, ai meu Deus, em português. A história dos hebreus. Flávio José, você Flávio erra José. pouco, com certeza. Sim, muito bom. Flávio Começa José, por aí, como diz. Flávio José é uma boa para começar, com certeza. É. Bacana. Ah, um livro interessante, difícil, mas interessante, é um livro que chama História Eclesiástica. Em grego ele chama Onomastikon, que é um livro do Eusébio, bispo de Cesareia, no ano 300. Olha aí. Você consegue achar acervo dele e tal. Bacana. Em português ele chama História Eclesiástica. Ele foi, tipo assim, o primeiro guia para peregrinos na Terra Santa, digamos assim, tá? Ele é bem interessante. Bacana. Ah, legal. A gente... Legal Pena demais. que o tempo voa, né? Pois é. Tem mais uma pergunta aqui, mas não vai dar nem tempo. Mas a gente quer, assim, agradecer, né, Rodrigo? Que eu acho que a gente começou com o pé direito mesmo esse projeto, né? E a proposta do CETA é essa, sempre trazer conhecimento, esclarecimento, Sim. né? Para quem participa conosco, seja dos nossos cursos, vai acompanhar pela rede social, enfim. Então, a gente só quer agradecer mesmo você, que eu acho que foi que extremamente agradeço. Show de bola. enriquecedor, né? A Eu que nível agradeço. do que você vive, quanto profissão, quanto marido, quanto judeu, né? Quanto participante de tudo isso que tem acontecido na atualidade, mas também, né? Como alguém que serve o Senhor e que deseja, né? Que essa interlocução entre os povos, né? Aliança. E que essas alianças, né? Que apontam essa realidade, né? Que possa acontecer. Então, assim, que o Senhor te abençoe, continue, Amém. né? Te prosperando. Eu acredito que seja o sentimento que eu vou Sim, deixar sim. você falar aí, né? Alguns minutinhos, suas considerações finais aí, né? Fala da sua empresa, das suas redes sociais e tal, para o pessoal te acompanhar lá, né? Certo. Bom, então, em primeiro lugar, quero dizer que foi uma honra. Vou considerar uma honra por bastante tempo ter sido o primeiro episódio aqui de vocês. Legal. Foi muito bom, conversa muito boa e a gente marca uma próxima Sim. em Uhum. breve. Gente, vocês podem me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Rodrigo in Israel, Rodrigo IN Israel. O meu canal do YouTube é a mesma coisa. Nas redes sociais, no Insta, eu posto muito conteúdo curtinho, cortes do YouTube e tal. No YouTube, eu dou aqueles mergulhos bem mais aprofundados, bem mais longos, tanto sobre política, geopolítica, história, bastante coisa das escrituras. Tem um quadro lá respondendo pergunta que eu recebo na internet. Enfim, publico pelo menos três vídeos por semana. Estou me esforçando bastante para fazer esse canal crescer e alcançar o maior número de brasileiros que amam Israel junto comigo. Então, me siga lá no YouTube, por favor. E a empresa com a qual eu trabalho se chama Amiel. Nós somos um receptivo de logística de turismo lá em Israel. A gente não trabalha com o consumidor final, tá? Então, a gente não trabalha com o passageiro, com a igreja, mas a gente trabalha com as agências. A agência que organiza o grupo, contrata os nossos serviços lá, e daí lá a gente organiza toda a logística. Mas a Amiel é uma empresa assim que eu tô super honrado de fazer parte dela, que tem 50 anos de história. Foi fundada por sobreviventes do Holocausto, que começaram há 50 anos atrás entendendo que o caminho da cura era trabalhar com os cristãos da Alemanha. Então, os primeiros grupos que eles trouxeram foram de cristãos alemães para a Terra Santa, trabalharam por ano só com Israel. E agora a gente está investindo muito no Brasil. E eu tô super feliz porque eles me escolheram para Embaixador. esse trabalho de construir essa ponte aqui. Então, o peregrino não consegue chegar na gente, mas a agência consegue. Então, fala com a tua agência para fazer com a gente. Bacana. Legal. Eu queria também, né, agradecer, assim, Rodrigo, muito obrigado, né? Tem sido, Eu que agradeço. eu confesso, tem sido, assim, um presente, né? Disse isso pra você no carro, quando Jesus, ele vê aquela figueira, né? Ele admira porque tem muita folha, mas chega perto e decepciona, né? E numa até aplicação disso, existem pessoas, né, Rodrigo, que de longe impressionam, mas de perto decepciona. Você, no caso, é o contrário. Eu sempre fui um admirador, né? Muitos anos do seu trabalho, daquilo que você
produz, enfim, aquilo que você carrega. Mas de perto, né? É alguém que de longe impressiona, mas de perto, de fato, apaixona, né? Poxa. Eu agradeço cara. demais. Tem sido um presente esses dias aqui e vai se estender, né? Amém. Por mais isso e aí. mais tempo. Show de bola. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Legal, Tamo junto, mano. bacana. Muito Obrigadão, bacana. gente. É uma alegria, né, estar aqui com você, participar desse podcast, ter você conosco, né, nesse primeiro podcast. Espero, né, que a gente se encontre um dia lá em Israel. Isso, eu vou te esperar lá, casado, hein? Casado, em nome de Jesus. Casado. Mas é igual o Iago falou, né? É um privilégio, né, para nós termos você aqui. Creio que todo mundo que está nos assistindo aqui está sendo abençoado, está recebendo bastante. E que já fica o convite para você participar outras vezes aqui conosco, né? Com certeza. Vai ser um prazer. Vai. Estando no Brasil, virá, né? Enquanto estiver lá, quem sabe umas lives, né? né? Tudo é possível, Fazendo assim, tudo é possível. né? Legal. Mas a gente quer agradecer mesmo, agradecer a sua presença, agradecer o Cristi, pastor Iago também, né? Larissa, vem cá, Larissa. Você não quer aparecer aqui, não? Larissa está aqui tirando foto da gente, né? Nós vamos colocar lá nas redes sociais lá depois, né? Vem cá, ó, pode vir aqui pertinho de mim aqui, ó. Olha para aquela câmera, dê um olá. Larissa Super nos ajuda lá. Larissa. Ela é seminarista lá hoje com a gente, né? Tá sempre Maravilha. ajudando a gente nas mídias aí. Valeu, viu, Larissa? Obrigado. Tá? Amém. Faz uns reel bonito, hein? Isso. Por favor. Legal, legal. E, pessoal, nós vamos estar aí, né? Durante o vídeo, nós vamos compartilhar, vamos colocar as redes sociais, né? Minha, do Christian, do pastor Iago, enfim, né? Do Rodrigo. Curta, compartilhe, né? Eu acredito que esse é o pontapé inicial. A gente quer trazer muito conteúdo dessa forma, né? Trazer informação para vocês, informação com profundidade, né? Eu vejo muito podcast de debate e tal, é legal, é interessante ver algumas coisas, mas eu vejo muitos debates que não levam a lugar nenhum. Eu sou isso, sou arminiano, calvinista, não sei o quê, pré, pós e tal. E assim, efetivamente a gente não vê muita coisa. É interessante, mas eu prefiro esse tipo de diálogo que a gente tem aqui, Conversa. que exatamente Entrevista. abre a nossa mente para muita coisa, né? A gente, infelizmente, devido ao tempo, a gente não podia aprofundar, mas eu tenho certeza que o Rodrigo, se ele fosse falar significado de palavras, enfim, né, seria assunto para muito tempo, né? Então que Deus te abençoe, né? Espero que te agradeço que se você acompanhou a gente até o final, né, não deixe de curtir, compartilhar e a gente vai estar junto aí num próximo episódio, né? Quem sabe em breve, né? Rodrigo Cardoso, pastor Lamartine Pozella, todo mundo junto, que é amigo dele, né? A gente sempre acompanha. Olha acompanha. aí, hein? Vai no canal do YouTube do Rodrigo, tem muita coisa legal lá, muita informação para você, sim, abrir a sua mente, os seus olhos diante de coisas bíblicas, assim, que você vai enxergar com uma clareza tão grande e você vai enriquecer diante dos segredos que ele coloca ali, né? Que ele traz à tona pra gente, tá bom? Rodrigo, Deus abençoe. Obrigado, cara. viu? Deus abençoe. Aí nós não poderíamos terminar. Eu vou te pedir, cara, um negócio Ai, para meu Deus. você fazer uma oração ou uma bênção abraâmica em Vou fazer. hebraico, Aí, ó. Olha aí, ó. né? Beleza. Amém? Então eu vou fazer a bênção abraâmica, bênção sacerdotal em hebraico para todos os nossos espectadores que ficaram valentes até o fim dessas 2 horas, hein? Uau. Olha aí, hein? Amém. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Uau. Uau. Tô arrupiado e não português, poderoso, fala em hein? português agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Amém. Meu Amém. Deus. Deus abençoe. Valeu.